60 FM, faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Alô, torcedor, um grande abraço. Agora o jogo é com a Bandeirante. E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes Campinas. Brinco de ouro da Princesa, aqui na Princesa do Oeste, em Campinas. Chuva neste momento. 19 graus a temperatura, até que o tempo estava firme há pouco. Nesse momento desaba água, como foi quase todo esse final de semana na forte região metropolitana de Campinas. Nós estamos chegando para a transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro. 7ª rodada aqui no Brincaço. Você vai ter Guarani e Ituano, um clássico paulista dentro da Série C. Guarani que vem de goleada sobre o Maringá, fora de casa 5-0. O Ituano vem de vitória também sobre o Confiança por 1-0, só que em casa, fora de casa, não vence o Galo Rubro-Negro. Com chuva, como é que vai ser o jogo, hein? Nós estamos chegando para você ligado em FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal Carlos Batista, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já com imagens da nossa cabine, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, aguardando o seu like, aguardando que você se inscreva em nosso canal e aguardando o seu comentário no nosso chat. A maior plateia virtual do futebol de Campinas, com a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Miga Atacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo sempre melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Mais emoção pra você. Mas muito mais. Muito mais emoção. Em futebol na Bambamba. Tem futebol na Bandeirantes. Os times fazendo o seu aquecimento já há um tempo aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quanta chuva, hein? Quanta chuva. Movimentando o timaço de Carlos Batista para mais um show de bola, porque agora o jogo é com a Bandeirantes. Começando com os destaques do Guarani. O Grão, 12 pontos, 5ª colocação. Repórter Bandeirantes lá embaixo do gramado. Já tá molhadinho aí, hein, Breno? Um abraço, boa noite. Alô, Roger Williams, um abraço pra você também. Boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Ainda não tô molhado porque eu trouxe minha capa e trouxe também um guarda-chuva.
e de preferência vou ficar debaixo de um toldo para tentar não me molhar, o que vai ser difícil, porque tá chovendo muito, caindo muita água no estádio Brinco de Ouro da Princesa nesse momento. Os dois times no processo de aquecimento e o Guarani tem novidades para encarar a equipe do Ituano. Aliás, tem uma baixa de última hora. Ontem o zagueiro Jonathan acabou sentindo a panturrilha, ele que era o único que tinha atuado em todos os jogos do Guarani. E durante os 90 minutos, desde o início de 2026, ele fica fora do jogo de hoje. Com isso, o Rafael será o zagueiro do Guarani ao lado do Maurício Antônio, que será deslocado para o lado esquerdo. Ele joga dos dois lados. Outras novidades que eu já tinha adiantado ao longo da semana. O Emerson volta, ele que foi poupado na última rodada por conta da parte muscular. Ele volta no lugar do Renan Castro, que está no banco de reservas. E no meio-campo, Diego Torres vai ter uma oportunidade, já que o João Paulo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Volante William Farias segue de fora, ele que torceu o joelho, não ficou à disposição na última rodada, e com isso Natan Melo será mantido como primeiro volante no time titular. O Guarani que busca a vitória diante do Ituano essa noite aqui no Brinco, Roger. 18h07, 18 horas 7 minutos, esta é a Bandeirantes abrindo a sua grande jornada esportiva. Do outro lado, Galo Rubro-Negro de Itu. Vem aí, são 6 gols sofridos em apenas 3 jogos fora de casa. O time não venceu fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro. E o time do Mazola Júnior, hein, bebê? Vem para buscar pontos na cidade de Campinas. Aliás, o Mazola Júnior, ele mantém a mesma formação que venceu Confiança no Novelli Júnior na última rodada pelo placar de 1-0. O esquema 4-4-2 é exatamente o mesmo time. Ele aposta, é claro, no sistema defensivo, que tem o capitão Guilherme Xavier, tem Neto Berola e também o Razeira, para tentar surpreender o Guarani nesta noite chuvosa aqui no Brinco de Ouro. Roger Williams. São as primeiras informações das equipes. Já o apito do árbitro goiano Arthur de Moraes Fernandes, escalado pela CBF para o jogo de hoje. Jogo importante, mais um, 41º da história de Guarani e Ituano. Vamos contar toda essa história para você, ligado aqui na Bandeirantes. O Batista convocou os comentaristas para o jogo de hoje. Vou destacando ele que já esteve lá e sabe tudo de futebol. Vai trazer a sua análise, a visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes, a Gleger Zorzin. Um abraço, Glegaço, um abraço, boa noite. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Um abraço pra você, Roger, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Roger, eu acredito num jogo de firmação pro Guarani. Tá jogando em casa, o Guarani que vem de um resultado maravilhoso, de um jogo onde a performance foi aquilo que todos nós esperávamos. E agora é o jogo da afirmação. Vai enfrentar um time que é bem treinado pela Mazola, a gente sabe disso. Treinador experiente, um cara que acostumado com esses momentos de recuperação. O Ituano também vem de um bom resultado, uma vitória diante do Confiança. Então, assim, para falar da escalação, né, o Jonathan tá fora, né, teve um sentiu aí no último treino. Tá aí o Rafael recebendo uma oportunidade agora na sua posição de origem. Né? O meio de campo, ele vem com o Diego Torres. A gente falava muito durante toda a semana sobre o Diego Torres. Né? Eu não escalaria o Cauã Jesus. Mas não tá errado. Vamos ver qual que vai ser a performance do Diego Torres, que estava meio sumidão, meio apagadão e não vinha aproveitando as oportunidades. No resto, é aquilo mesmo e a expectativa é de grande jogo do Guarani, claro, uma ótima vitória. Roger. Valeu, Glegaço, tá comigo? Vem aí o comentarista que bate pesado, Carlos Henrique. Alô, CH, já debaixo de chuva aqui no Brincaço, CH, boa noite. Boa noite, Roger. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Chuva que atrapalha o jogo, os dois times. O ideal, apesar da qualidade muito boa do gramado do Brinco de Ouro, jogar com muita chuva não é bom para ninguém. Em relação à escalação e às escolhas do técnico Bugrino, eu acho que ele tem mantido uma coerência, não é? Ele utiliza o Rafael do lado direito, vai deslocar o Maurício Antônio para o lado esquerdo, que não deve ter problema, o Emerson é titular, volta para a lateral esquerda. Não é dúvida, mas eu quero realmente assistir hoje
um acréscimo de produção do Diego Torres, que há muito tempo não consegue desenvolver um trabalho legal. Vamos ver se os treinamentos se concretizam num futebol legal, e eu torço para que isso aconteça na partida diante do Ituano. No time do Mazola, é aquela história, né? Ele deu entrevista essa semana pra gente e já adiantou que o time dele vai jogar com transição rápida, no contra-ataque. Então que o Guarani tenha muito juízo, mas é o favorito para ganhar o jogo. CH comigo, o comentarista que bate pesado, 18h11, hora esportiva no Brasil. Estamos abrindo a grande jornada esportiva Bandeirantes aqui em Campinas. Os times se recolhendo para os vestiários nesse momento. Eu vou à sede do grupo Bandeirantes, no Jardim São Gabriel, no Complexo João Jorge Saad. Lá está o plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Na Bandeirantes, o gol sai antes com ele. Meu amigo, meu mestre. Alô, Edu Pinheiro, fala aí, Eduzaço, boa noite. Boa noite, uma honra ser o seu plantão. Grande Roger Williams pela ponta esquerda, o moço de Americana. Ô Roger, presta atenção, ó, atenção, uma boa notícia pro Guarani, prestem atenção, a rodada muito boa, hein? A rodada muito boa ontem, Ipiranga 1, Maringá 4, vai entender. O Guarani foi a Maringá, meteu 5, aí o Maringá vai lá na casa do Ipiranga, mete 4 no Ipiranga, ô louco! Santa Cruz 2, Volta Redonda 0, isso ontem. Ontem também, Floresta 3, Amazonas 2. Figueirense 0, Itabaiana 1. Itabaiana do Marcelo Chamusca agora, hein? Atenção, terminou, atenção. Ferroviária 1, Brusque 0. O Brusque perde a invencibilidade. Acabou, Caxias 2, Paysandu 0. O Paysandu perdeu a invencibilidade. Estão jogando Anápolis e Barra, 0-0 início. Amanhã, Confiança e Maranhão. Botafogo da Paraíba e Inter de Limeira. Muito bem, o Guarani é o 5º colocado com 12. Se vencer, vai a 15. O Guarani ultrapassa o Maringá, ultrapassa o Amazonas, ultrapassa o Brusque, ultrapassa o Paysandu e vai ficar sozinho em primeiro com 15 e vai ser o único invicto da Série C. Olha, Brasileirão, vamos lá. Brasileirão, vocês acompanham aí a derrota do Corinthians. Hoje pela manhã, Santos 0, Coritiba 3. Foi na Neoquímica, os 3 gols no primeiro tempo. Uma lambança que aconteceu com o Neymar. 18 segundo tempo, uma substituição. Colocou no papelzinho lá, ó, vai sair o Escobar e não o Neymar. Mas o papel estava certo. O Bandeirinha é que pegou o árbitro auxiliar. Ó, saiu 10 Neymar e entra Robinho Júnior. Mas olha, uma lambança, Neymar estava sendo atendido, ficou bravo. Mas não é eu que vou sair, é o Escobar que vai sair. E não sei, no fim o Robinho Júnior entrou no lugar do Neymar. Neymar reclamou, foi amarelado. E amanhã é a grande sensação se vai ser convocado ou não. Nem Jean, Botafogo 3, Corinthians 1, os 3 e Arthur Cabral, que hoje vai pedir a música. Bahia 1, Grêmio também 1, encerrado, hein? Chapecoense e Remo, daqui a pouco, Bragantino e Vitória, 19h30, Atlético Paranaense e Flamengo. Em primeiro, Palmeiras com 35, em segundo, Flamengo com 30, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos, vai jogar daqui a pouco, aí vai ficar com 1 a menos, uma diferença aí de 5 pontos. O Santos é o primeiro fora da zona com 18 pontos e o Corinthians é o primeiro na zona, é o 17º com 18 pontos ganhos. Ei, futebol paulista tá mal, tirando o Palmeiras, evidente. Vamos lá, trabalhos técnicos de Gil Kleber do comando com Elton Grimaldi aqui na mesa, Lucas Pessoa no YouTube e aí no brinco Gilberto Sufi no ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura.
Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. Em definitivo, não paramos mais até a bola rolar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 18h18. A chuva que era mais forte deu uma trégua agora. Deixa eu ver aqui contra os refletores de LED do estádio Brinco de Ouro. Tá mais fininha, viu, Roger? Mais fininha, né? É, eu tô aqui embaixo do toldo, mas ela tá mais fininha. Tá mais fino, mais persiste. O gramado vai estar molhado. É sensacional, como já disse o CH no seu destaque inicial, o gramado do Brinco de Ouro, mas vai deixar a bola rolar mais. Eu tenho a impressão que ali a pequena na área dos 2 gols, há poças, hein? Há poças se formando ali a confusão vai ser tremenda na cozinha, tanto do goleiro Wesley, goleiro que veio das bases do Ituano, quanto do Kaique França, capitão hoje da equipe do Guarani. Deixa eu abraçar aqui o Aislan Santana, tá comigo, Marcelo, Fábio Luiz Alves, Carlos Matozinho, Chagas Alan. Quem mais aqui? Enivaldo Milani também comigo, Silvio, Geraldo. Um abraço para você também, Cláudio Rocha, toda essa galera já deixando o seu comentário. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse pessoal tá aqui comigo no chat do YouTube da Bandeirantes Campinas. Deixa eu buscar aqui também, nós estamos ao vivo na live do portal Carlos Batista. Também com muita gente por lá acompanhando a gente, já deixando vários comentários. Faça isso você também lá no portal Carlos Batista, no YouTube comigo. Já tem o Marcos Ramos, estou na Band. Sou de Recife, mas não perco vocês. Batista e companhia, Marcos Ramos, valeu meu amigo, deixa o like aí também. São 2 lives abertas, mais o FM 85,7 e toda essa galera no som espalhado pela internet em todo o Brasil, curtindo a partir de agora as escalações dos times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho em mais uma vitória na Série C do Brasileiro e, é claro, tentando manter a invencibilidade na competição. Definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Vai a campo com Kaique França, o goleiro e capitão número 1. Ian, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Rafael com a 3 e Maurício Antônio com a 13.
Na ala esquerda, Emerson meia dúzia. No meio campo, Natan com a 8, Carlos Eduardo com a 15, Cachoeira com a 21 e Diego Torres com a 10. No ataque, Herbert veste a 11 e Maranhão, camisa número 19. No banco, à disposição do técnico Hélio Cizenando, Matheus Klaus 12, Ralf aparecendo no banco 4, Rafael Donato 5, 16 Renan Castro, 17 Mirandinha, 18 Kevin, 20 Isaac, 22 Cauã Jesus, 23 Rafael Freitas, 7 Guilherme Parede, 9 Luca e 14 para Inayan. Galo rubro negro altaneiro, forte, valente, audaz. És um gigante guerreiro, Ituano, você é demais. É o Ituano do Mazola Júnior, buscando pontos fora de casa, definido e escalado no 4-4-2. Vai a campo com Wesley, goleiro número 1. Lucas Mota, lateral direito com a 2. Na zaga, Léo Coutro, ex-Guarani com a 3. Matheus Mancini, filho do Wagner Mancini, camisa número 4. Na ala esquerda, Tiaguinho meia dúzia. No meio campo, 5 GW, 8 Cauã Richard, 7 Tássio e 10 o capitão Guilherme Xavier. No ataque, Neto Berola, experiente com a 11 e Razeira, camisa número 9. No banco, à disposição do Mazola Júnior, Saulo 12, Vitor Reis 13, Carlão 14, Leandro Sergipe 15, Dalpian 16, Alasson Carioca 17, Martan 18, 19 Bruno Mezenga, 20 Nelsinho, 21 Bruno Alves, 22 Stefanello e 23 para Léo Passos. Arbitragem do jogo. O trio é de Goiás, o árbitro Arthur de Moraes Fernandes, auxiliar número 1, Johnny Rocha e auxiliar número 2, Tiego, é isso mesmo, com T, Tiego Henrique dos Santos. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Na última partida do Guarani nós analisávamos e o Guarani tinha muita organização, comprometimento, efetividade no ataque, tanto que o Guarani fez 5 na equipe do Maringá jogando fora de casa. Teve, sem dúvida nenhuma, uma evolução de transição também. Aquilo tudo que a gente vinha falando que o Guarani precisava melhorar, na última partida ele deu uma melhorada, obviamente. Conseguiu um bom resultado, trouxe a confiança novamente. Durante toda a semana, inclusive na entrevista que deu aqui para Bandeirantes, o Hélio disse isso, que o time está numa crescente, está numa evolução, e que pretende nesse jogo estar evoluindo um pouco mais. A minha expectativa é essa. Claro que primeiro é o resultado, é aquilo que o Guarani tinha feito, estava fazendo na verdade. O Guarani vinha fazendo os pontos, vinha ganhando os jogos, porém não vinha performando, a performance do Guarani era ruim. E a gente e o questionamento vinha, inclusive, das arquibancadas sobre o técnico Hélio do Cizenando. Agora é diferente. Agora é diferente. Agora o Guarani, depois da última partida, mostrou, sem dúvida nenhuma, uma evolução, um futebol mais convincente. E eu creio, viu, CH e ouvintes, que o Guarani continue nessa evolução. Até mesmo para conquistar um bom resultado, jogando bem. Tem a chuva, tem a questão da chuva, o campo molhado, encharcado, mas isso é para os dois lados. Não dá para ter uma análise só em cima do Guarani. Tá ruim para os dois, mas eu acredito num bom jogo, num bom resultado e, claro, obviamente, a vitória do Guarani. CH, e você, o que espera do jogo? Carlos Henrique. Ô Gleger, você tem razão no que você falou, mas o meio campo do Guarani é mais prejudicado com o gramado pesado, na minha modesta opinião. Tem jogadores leves, Carlos Eduardo, Natan, o próprio Diego Torres. E no meio campo do Ituano tem 4 caras lá que são mais peso pesados, Se adaptam melhor a uma condição de gramado, que a distância não sei se tem muita poça, se realmente está encharcado ou não, a chuva já foi relatado que diminuiu. Enfim,
é ruim para os dois, mas eu só quero fazer essa observação que o meio campo técnico sente mais, que é o meio campo do Guarani hoje. O jogo é difícil, complicado, o Ituano vem para conquistar pontos, o empate não é negócio ruim, disse o Mazola Júnior essa semana para gente, então ele deve apostar na transição, né? Linhas baixas e contra-ataque. É isso que ele vai, posso até estar enganado, mas essa é a tendência do jogo de Ituano contra o Guarani. O Guarani está num momento muito bom, momento de confiança, o time está bem escalado diante da realidade, né? O Jonathan, por exemplo, não vai jogar, acabou sentindo contusão muscular, mas eu acho que Maurício Antônio do lado esquerdo e a presença do Edson ali do lado direito não vai ter problema. Emerson volta no lado esquerdo. Enfim, no restante é tudo igual. E eu tô crente que o Guarani, se jogar uma bola parecida que ele jogou efetivamente contra, né, a última partida fora de casa, o time do Guarani ganha o jogo. Por isso, Roger Williams, eu acho, antes da bola rolar, que o favorito para ganhar 3 pontos é o Guarani. Roger. Muito bem, Carlos Henrique, CH e o Gleger Zorzin, a visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes, comentaram depois as escalações do repórter Breno Beretta. E no Nacional do Brasil já foi tocado, respeitado aqui no Brinco, que tem um público, apesar da chuva, interessante, o público ainda vai chegando. Até porque os preços são extremamente convidativos, né, Breno Beretta? Exatamente, R$20 o tobogã com a camisa do Guarani, R$30 a parte inferior do tobogã. E nesse momento tem mais gente na parte inferior do tobogã, que é a parte coberta, né? Tem mais gente na vitalícia também, que é parte coberta. R$30 é a vitalícia com a camisa do Guarani, mais 30 de acesso. E tem bastante gente também, deixa eu ver exatamente, olha, tem o pessoal das organizadas que ficam na cabeceira de entrada aqui do Brinco, é R$10 o valor com a camisa do Guarani. O público hoje não tá tão grande quanto nos últimos jogos. Eu acho que a gente vai ter aí no máximo 5.000 pessoas. Espantou muito essa questão do frio, mas principalmente a chuva, porque choveu hoje praticamente o dia inteiro e antes do jogo chovendo bastante. As crianças estão tomando chuva, né, que entraram com os jogadores, mas é claro que o Guarani vai contar com o apoio do torcedor que está por aqui, tem torcedor lá fora também, e a gente espera que seja uma grande festa aqui no Brinco. Roger Williams. São 18 torcedores de Itu, já contei, já fiz seu trabalho, viu, bebê? Ah, muito obrigado, Roger. 18 pessoas vieram de Itu para acompanhar o Ituano. Guarani que tem um público muito bom, 4.548 de média. Se tivermos os 5.000 previstos pelo Breno Beretta, vai ser acima da média dessa Série C, a terceira melhor média de público dessa Série C. 13.643 torcedores no total em 3 jogos aqui. O Ituano, em contrapartida, tem o 5º pior público, não dá 500 pessoas por jogo lá na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores do Guarani foram cumprimentar o Mazola, hein? Muitos jogadores do Guarani foram até o Mazola Júnior cumprimentá-lo. Guarani com meias verde e branco, predominantemente verde, calções brancos, camisas verdes. O goleiro Bugrino, Kaique França, inteiro de azul, um azul marinho escuro bonito. O Ituano com meias brancas, camisas brancas, calções pretos, detalhes em vermelho. O Galo rubro-negro de Itu, que tem o seu goleiro, o Wesley, que veio da base, goleiro jovem, 23 anos. Está fazendo o seu processo final de aquecimento com uniforme grená. A arbitragem com uniforme laranja, marca texto nas meias e também nas suas camisetas, que hoje são camisetas de manga longa. Aparentemente estão com frio aí os árbitros escalados pela CBF. Os calções da arbitragem são pretos. Os dois times reunidos naquele bolinho, aquele último papo antes da bola rolar. Aqui na Bandeirantes, agora o jogo é na Bandeirantes. Vai começar a 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma rodada, como já disse Edu Pinheiro, totalmente a favor do Guarani. Se vencer, o Bugrão vai para a liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro. E vai se manter como o único invicto dessa competição. Por isso, Guarani, boa sorte, jogue com raça diante da sua torcida. Nesse gramado
que esperamos aguente a chuva que cai durante todo esse domingo. Tá tudo certo pra bola rolar. O árbitro de Goiás, Arthur de Moraes Fernandes, jovem árbitro, 34 anos, é de Bela Vista de Goiás, apita seu quarto jogo nessa Série C, jamais apitou um jogo do Bugre na história. À esquerda está o Guarani, à direita está o time do Ituano que vai dar a partida no primeiro tempo. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série C, 7ª rodada, bola rolando no brinco de ouro da Princesa Ina. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Guarani ataca para o gol de fundo, ataca para o gol do placar eletrônico no primeiro tempo, se manda o Bugre. Bola recuada pelo Emerson Barbosa até o goleiro Kaique França, pega na bola pela primeira vez no jogo, usa a perna esquerda, levanta a bola pela meiuca, vai levantar para Maranhão, ele contra dois contrários, consegue sair da marcação, depois se enrosca, cai, pede a falta, o Arthur não marca, o Ituano não se aproveita com o Lucas Mota, ela vai direto para fora, arremesso lateral, o primeiro no jogo, favorecendo a equipe do Guarani, ela chega pelo meio com o Carlos Eduardo, dá um passe de feito de terceiros lá pela ponta esquerda, forte demais, ela se perde em linha de lado, em frente ao banco de reservas do Ituano, lateral para a equipe do Ituano bater, vai tomando distância o jogador de defesa da equipe do Itu, comandada por Mazola Júnior. Guarani que vem de goleada sobre o Maringá, fora por 5-0, segue invicto na competição, ali de alcançar a segunda vitória consecutiva na última rodada. O Ituano vem de vitória sobre o Confiança por 1-0 em casa, isso deu um alento para a equipe de Itu que joga no Novelli Júnior. Jogador do Guarani caído, pediu falta, o Maranhão, mas não deu nada, deu só arremesso lateral. O jogo fica mais parado do que em andamento nesse primeiro minuto e meio do primeiro tempo. Já reclamação de cera para arremesso lateral da equipe visitante. Lucas Mota toma distância para fazer a cobrança. Ô, Roger, de 0-0, você ligado na Bandeirantes, siga, bebê. É uma discussão ali entre o Natan e o camisa número 10, o Guilherme Xavier do Ituano. Inclusive o Natan deu uma peitada nele, eles ficaram discutindo, né? Mas o árbitro contemporizou e mandou o jogo seguir. Só falou pra eles, ó, acabou a discussão, senão vou dar amarelo. Esse é o bebê ligado em tudo, em cima do time do Guarani. Maranhão pegou a bola pela ponta esquerda, mas já tinha parado o jogo, hein? O jogo não sai daquela zona ali do Agrião, aquele meio de campo ali, é o quarto lateral seguido para a equipe de Tubarão. Pois não. E agora apertou a chuva, hein? Tá forte de novo a chuva nesse momento, caindo chuva torrencialmente no Brinco de Ouro. E o gramado não tem nada encharcado. Por quê? Porque o gramado é novinho, tá ótimo o gramado do Brinco. Mais uma reclamação de falta em cima do Maranhão, ele não deu, a torcida começa a pegar no pé do Arthur de Goiás. Informa aqui pela linha interna o Gil Kleber, nosso coordenador técnico, tá tudo bem com o nosso streaming, pro pessoal acompanhar nos aplicativos também, quem não tá no YouTube, quem não tá no rádio, nos aplicativos agora está normal, nosso sinal forte espalhado por todo mundo, Rádiosnet e todos os demais aplicativos tocadores de rádio em todo o Brasil e todo mundo. Já estamos agora em todas as plataformas. 2:52 de bola rolando. É bola com a equipe do Guarani. Vai o goleiro Kaique França para reposição, placar de 0-0. E você na Bandeirantes com Sicredi. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Roger, a informação. Pra quem tá ligando o rádio agora, Jonathan Costa não tá no jogo. Foi vetado pelo departamento médico com um problema na panturrilha. No treinamento de ontem sentiu, e com isso o Rafael tá jogando do lado direito da defesa e o Maurício Antônio, que joga dos dois lados, hoje tá do lado esquerdo. Aliás, Jonathan Costa tinha atuado em todos os jogos até aqui e durante os 90 minutos. Não tinha sido substituído desde o primeiro jogo em 2026. É um desfalque muito importante para o Guarani, que se manda agora com Cachoeira. Já passa bonito no Calmar, Richard. Sofre a falta. Falta, foi puxada, a torcida pediu um cartão, o Arthur deixou barato, hein, bebê? É, poderia, porque o Cauã Richard segurou pela camisa o Cachoeira. É aquele meia que arrasta a bola, né? É difícil pegar o Cachoeira. Olha o Guarani no ataque. Agora lá pelo setor esquerdo, a bola foi invertida por lá do Minão. Emerson Barbosa, ele traz pelo meio, essa bola soltando para Carlos Eduardo. Emendou o passe curto aqui para Guilherme Cachoeira, de primeira pela direita, faltou força para o Ian Henrique. Bem na recomposição, Thiaguinho. Ele solta a bola traseira, a bola para Matheus. Matheus Mancini, filho do homem. Tocou à frente, resvala de cabeça, Neto Berola, 38 anos.
Resvalou errado de cabeça, rebote e volta para a equipe do Guarani, 38 anos. Tá bem o Berola com essa idade toda, hein, bebê? Ah, ele é um baita jogador, eu acompanhei bastante Série A2 do Campeonato Paulista, faz uma fumaça danada, mas é claro que o jogo de hoje, como tá com o gramado molhado, não privilegia jogador que joga com a bola nos pés. Se bem que o gramado do Brinco é um gramado bem fininho, parece até uma grama artificial. Então até dá pra correr com a bola, mas fica um pouco mais difícil. Lançado, ponta direita em Henrique, vai garoto. Ele encara a marcação de Jaguinho. Espera chegar alguém por ali, tocou Cachoeira, vai cruzar de primeira, chega rasgando por baixo, metendo pra fora Calman Richard. Que é de Sumaré. Alô, Sumaré, um abraço pra todos de Sumaré. Jogador da base, já foi cobrado aqui, ó, arremesso lateral de novo pelo setor direito do campo. Ian bate em cima do jogador Thiaguinho, novo arremesso lateral. Alô, Silvio Geraldo. Tá aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dizendo que vai ser 3-0 para o Guarani. Alô, Cláudio Rocha, alô, Marcelo Cristiano, alô, Paulo Bizaia, boa noite, Roger, estou em Souzas ouvindo a Band, valeu, Paulão. Domínio Guarani, atenção, olha o argentino aí, Diego Torres, tenta agora recuperar a bola depois que ele perdeu. Sai jogando errado, Ituano, deu a bola nos pés do Ian rolou atrás, dominou 15, Carlos Eduardo, triangulou, soltou a bola atrás, lá pelo setor esquerdo, para Emerson Barbosa, devolve curta a bola lá atrás no comando defensivo para Maurício Antônio, capitão hoje da equipe do Guarani. Ele entrega de novo para Carlos Eduardo, meteu a bola soltando para Emerson Barbosa, ameaçou bater, rolou na ponta esquerda, lá vem Herbert, por lá ele costurou, vai pra cima, bico direito, bateu travado em cima da equipe do Ituano, rebote voltou pra equipe do Guarani, pressão do Bugre, Diego Torres tocou pra Ian Henrique, cruzou na boca do gol, passou da cabeça do Maranhão, voltou de fora da grande área, Carlos Eduardo, só mais você, bateu pro gol, bateu, opa, goleiro, mas ela sobra ainda pra equipe do Ituano aqui no campo defensivo, que paulada, hein, bebê? Uma paulada, o goleiro ia soltando, pegou esquisitão. Pegou meio que de manchete, ela foi no peito, explodiu no peito do goleirão Wesley. Primeira grande chance para a equipe do Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No toque do eletrônico de Elton Grimaldi, que hoje comanda a nossa mesa de som. Com Lucas Pessoa no YouTube, também na Central Técnica. Timaço técnico do Gil Kleber. Hoje com Gilberto Sufi aqui na técnica externa, colocando você dentro do brinco, eu confirmo. 6h50, primeiro tempo. Guarani 0, Ituano 0, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão hoje cedo, Neoquímica, Santos 0, Curitiba 3, à tarde encerrado em Botafogo 3, Corinthians 1, os 3 de Arthur Cabral. E lá em Salvador, Bahia 1, Grêmio também 1. Bandeirantes. Falta em cima do Diego Torres, essa é a Bandeirantes Campinas, Timaço do Carlos Batista, KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Alô, Gabriel Antônio, sempre comigo lá em BH. Gabriel, a Vilma Carol, todo mundo torcendo pelo Guarani, ouvindo a melhor transmissão do Brasil. Grande Gabriel, obrigado pelas palavras elogiosas. Alô, Marcial de Costa Lima, dizendo que eu sou narrador favorito, emoção pura, ligado na Band, valeu. Marcial, eu sou seu fã também. 8 minutos de bola rolando. Aqui lateral para os caras bater, lado esquerdo no campo defensivo. De novo para você que ligou o rádio, a internet agora, Guarani com meias brancas e verdes, predominantemente verdes, calções brancos, camisas verdes, o Ituano com meias brancas, camisas brancas, calções pretos, ataca a esquerda do seu rádio, no seu dispositivo Ituano e desce para o contra-ataque, Berola, lançou no comando, Razeira entrou na área, bateu cruzado, mascado para fora! Escanteio pro Galo aí, bebê! Foi o Maurício Antônio, quem tava no jogo, tava na bola, né? Mascado esse chute do Razeira, escanteio lado direito pra equipe do Ituano bater. Primeiro escanteio do jogo é para a equipe de Itu. Primeiro escanteio do jogo para o Ituano bater. O Galo, sexto colocado com 10 pontos até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Tava tratando a competição nacional como plano B, estava focado na Série A2, estava na semifinal, foi eliminado, não subiu, agora voltou todas as suas atenções para a Série C e lá vem ela!
Partiu, levantou. Kaique França dá um soco para tirar. No primeiro levantamento foi bem Kaique França, mesmo com bola amanhada. Vamos lá, quero ver o contra-golpe. Torres lançou à frente na ponta direita para Herbert. Chega rachando o zagueiro. Matheus Mancini bota para fora. Arremesso lateral. O próprio Torres vai para a cobrança. O argentino com seu coque samurai ou um esboço de coque samurai, né, bebê? Exatamente, é o estilo dele, né? Utilizar esse coque, ele que tá voltando pro time, ele é cabeludo atrás e hoje ele tá voltando pro time depois de uma recuperação de um problema no pubis, voltando a ser titular com a camisa do Guarani. Ô Gleger Zorzinho, me pergunta aqui, nosso amigo Vladimir Catarino, já trabalhou com a gente muito tempo aqui, se você prefere jogador cabeludo atrás. Bom, eu como fiz um implante há pouco tempo, eu prefiro na frente. Esse é o Gleger Zorzinho. Um abraço, Vlad. Tá ligado com a gente, tá sempre na paquera aqui da Bandeirantes Campinas. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Alô, José Américo, manda um abraço a todos da equipe, um abraço, tá lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixa o like aí, hein? Eu quero 100 likes como primeira meta. Maranhão vem pro domínio como pivô, viu, passando bonito, tocou Diego Torres, vamos lá, garoto, deu de 3 dedos, a bola pelo setor esquerdo, vem Diego, atenção por ali o Emerson Barbosa, perna esquerda, levantou, nem bateu, direto pra fora, aplausos do Carlos Eduardo pra ele, da torcida também, bebê. Exatamente, a torcida aplaudiu a tentativa de ataque do Guarani, é claro que por ali estavam Diego Torres, tinha o Maranhão também, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. 0-0, tudo igual aqui no Brinco e muita chuva caindo em Campinas nesse momento. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, primeiro tempo. Série C do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, Brinco de Ouro, 0 Guarani, 0 Ituano, Edu. 19h30 Curitiba, em Atlético Paranaense, Flamengo. Nesse momento o Palmeiras tem 35, em segundo Flamengo com 30. Mengão põe conta com 2 jogos a menos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tem futebol na Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, vai comentar já porque olha o Guarani aí. Vem com o Ian. Atenção, caminhou, tocou mal no passe fatal. Recuperação da equipe de Itu. E aí, CH tá gostando? O Guarani tem mais a bola, né? Tem dificuldade porque o jogo apresenta dificuldade. O Ituano marca muito bem. O Guarani tem que tomar cuidado com esse contra-ataque rápido da equipe de Itu. Mas o Guarani me parece bem organizado e calmo. 0-0 por enquanto. Correto, bola. Correto, 0-0. Falou o CH, o bate pesado. Falta para o Ituano bater na intermediária em frente à cabine de esportes da Bandeirantes Campinas. Vai tomando distância Xavier, camisa 10. O capitão dos caras, mãos na cintura, vai chuchuverar na área do goleiro Kaique França. Portanto, Kaique abre o guarda-chuva aí, garoto. Abre o guarda-chuva, vem aí, jogada ensaiada, quem sabe. Ou vai portar direto na área, encostou o Tássio ao seu lado, ele prefere colocar na área, mas faltou força. Agora sobra com o time do Guarani. Agora vamos caprichar no contra-golpe. Bom lançamento, Torres lançou pela ponta esquerda, Herbert, mas você entorta ele, vai pra cima, ele conseguiu descarregar a bola na grande área da marca do pênalti, chega Xavier pra tirar dali. A bola insiste em ficar com a equipe do Guarani, com o Emerson Barbosa. Ele dá a bola de lado, abrindo para Maurício Antônio. Maurício à sua frente, tocando a bola com o Natan Melo. Natan descolou, bom passe, Diego Torres. Engatilhou na esquerda, soltou a bomba. Defendeu Wesley. Volta o rebote para o Guarani, cruzamento no segundo pau. Tira como pode, por ali afasta Lucas Mota. Vai voltar para Herbert, pressão total, fulminante o time do Guarani. Fulmina Bugre, pra cima Bugrão. Atenção pelo setor esquerdo, o Emerson deu a bola soltando para Natan Melo. Depois encontrou mais uma vez Emerson Barbosa pelo setor esquerdo, troca passes lá pelo outro lado, tá esperando por lá, pediu, recebeu, Carlos Eduardo vai soltar a bomba daí, passa a direita do gol. Que paulada, passa perto e vai à direita do gol, hein, bebê? Foram 2 pauladas seguidas. A primeira do Diego Torres pelo lado direito, que desviou na defesa do Ituano e o goleirão pegou.
Aí na segunda, o Natan Melo também arriscou de fora da área, até porque gramado molhado, bola molhada, tem que arriscar mesmo. E a bola passou muito próxima da trave direita do goleirão Wesley e saiu pela linha de fundo. Quase o Guarani marca o primeiro, 0-0, tá tudo igual aqui no Brinco. Gleger Zorzinho, grau de dificuldade, a nota da defesa do Wesley, a primeira grande defesa do jogo. Você vê que ele tá fazendo o ciclo. Segura tá aí, porque molhado, vem os caras, Berola de fora da área, bateu de perna direita, defendeu Kaique França. O Berola chutou de fora da área, bola molhada, o que falou, bebê. Ele fez uma defesaça, botando pra fora, escanteio pro time de Itu, aí bater, bebê. A bola não foi nem tão forte, mas ia no ângulo direito. E o que o Kaique França fez? Preferiu colocar pela linha de fundo do que encaixar e soltar. Escanteio lado direito, camisa número 7, Tássio tá na bola. Lado esquerdo, escanteio. Tássio pra cobrar, Kaique França pra pegar, ele não saiu. Gol! Do Itumano! Na marca de 15 minutos. 15 minutos pontualmente. Cobrança do escanteio. O Tássio levanta. O Kaique sai mal. Disputa mal. O ataque do Ituano se antecipa. Toca de cabeça GW pro fundo do gol do Guarani. GW, camisa 5, ele não perdoa. GW marca. Marca de 15 minutos, ele é fatal, é letal. Só dava Guarani no jogo, só dava bugre no jogo. Na bola parada, o time de Mazola Júnior vai pra calar o Brinco. 1 Ituano, 0 Guarani, o que vale é o detalhe, conta aí, bebê. Pra mim, quem falhou mais foi o Maurício Antônio. Ele tava no GW, só que ele não saiu do chão. Ele não pulou junto com o GW, o volante da equipe do Ituano, que foi mais esperto, né? O Kaique França ficou na metade do caminho e o GW cabeceou para baixo, no canto direito do Kaique França, que nada pôde fazer. Abre o placar o Ituano de cabeça. GW, 1-0 para cima do Guarani. É, você ia dizendo, Gleger, da defesaça do Wesley, depois já teve uma outra grande defesa do Kaique e agora uma possível falha do Kaique, apesar do bebê ter relatado a falha do Maurício Antônio. Para você, esse gol do Ituano aí, hein, Gleger? Foi falha generalizada ali, né? O Maurício falhou, o Kaique falhou, todo mundo falha no lance. Agora é o seguinte, olha só. Bom, primeiro a defesa do Wesley, o grau de dificuldade é 7,82, tá? E o do Kaique França, no chute do Neto Berola, onde ele coloca a bola para escanteio, para mim ele erra, né? A bola estava em cima dele, não foi uma bola tão forte, como disse o Breno Beretta, que tá ali do ladinho ali do lance. Ele teve que se abaixar para empurrar a bola para fora. Faz a defesa segura, tranquilo. Ah, mas tá chovendo, tá encharcado. Mas não foi uma bola difícil. Então ele poderia ter feito a defesa segura. O que ele fez? Ele dá o escanteio, aí vem a cobrança e o gol, falha generalizada. E aí na segunda não tem nota na defesa do Kaique, viu, Roger? Tava em Cachoeira, ponta direita, rolou pelo meio, tira a zaga do Ituano. Afasta ali, completa GW, autor do gol. Ele sai jogando, mas sai jogando mal. Vem na antecipação, Emerson Barbosa, tabela com Carlos Eduardo. Vamos buscar o empate pro Grão. Pela ponta esquerda, Emerson. Ele dá essa bola para Herbert, sai da grande área. Costurou, entregou mais uma vez para Carlos Eduardo. Tá esperando pelo meio, Natan Melo. Pediu, recebeu, abriu essa bola com o argentino Diego Torres. Atenção, costurou, fez o break, usa a perna esquerda. Faz boa inversão, boa visão. Emerson tá lá pelo setor esquerdo, ele domina, desce no gramado, entrega para Natan Melo. Natan deixou a bola escapar, recua. Recomeça aqui atrás com Rafael, com PH. 17,56. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logo os materiais elétricos. Vem Guarani pela ponta esquerda, pintou levantamento, Cachoeira subiu de cabeça, baixotinho. 1,67 m, tocou bem em cima na muleira. E aí o Wesley fez a defesa sem muita dificuldade, hein, bebê? Ele já fez gol de cabeça nesse campeonato, foi contra a Ferroviária, lá em Araraquara. Só que dessa vez ele cabeceou pra cima e não pra baixo, como manda o manual. Ficou tranquilo o goleiro Wesley, Guarani tá atrás, tá perdendo o jogo, 1-0 pro Ituano. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor pra você. Acesse rochaautopeças.com.br.
18h43, primeiro tempo, 1-0 Ituano. Gol aos 15 minutos, marcado pelo volante GW na cobrança do escanteio, uma falha generalizada da defensiva bugrina. Tem tempo ainda, está só no começo do jogo. Lançamento na profundidade, na ponta esquerda para Herbert. Tira a zaga, seu marcador era Lucas Mota. Brigou por ela, o Emerson ganhou, tocou mais uma vez para Herbert, devolveu com o Emerson, chegou ali de fundo, cruzou para trás, Maranhão de cabeça. Passa sobre o gol, na rede pelo lado de cima. Beretta. O Maranhão até tentava, ele cabeceou de costas pro gol do goleirão Wesley, só que a bola subiu demais, se perdeu pela linha de fundo, não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança de tiro de meta. O goleiro do Ituano tá mandando o pessoal aí pra frente, 1-0, tá vencendo o Galo de Itu. Obrigado, Nalu Boer, desejando boa transmissão, tá lá sempre com Pedro debaixo das cobertas hoje. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço lá pro pessoal do Jardim Brasil em Americano, Barba. Grande Barba, trabalhou muitos anos na Goodyear do Brasil, produzindo pneus para o Brasil todo, e é um ouvinte cativo da Bandeirantes. Obrigado, Barba, valeu, aquele abraço aos caras aí. Lucas Mota chegou ali no fundo, cruzou para trás, bate no Rafael, vai para fora. Olha o novo escanteio de graça para os caras. Ô Guarani, tá bem no jogo, mas não pode dar esses vacilos na cozinha não, hein, bebê? Foi pelo lado esquerdo defensivo, lado direito de ataque da equipe do Galo de Itu, que tem mais um escanteio. Agora pelo lado direito, o capitão Guilherme Xavier já está prontinho para fazer a cobrança, Roger. Vai Guilherme Xavier para a cobrança, camisa número 10. Atenção, o escanteio é de lá para cá, França. Guarda-chuva, abre o guarda-sol, abre um quiosque aí. Partiu, levantou, fechado, empurra de cabeça o zagueiro de novo para fora. É mais um escanteio, Breno. Mais um escanteio pelo lado direito e mais uma vez o Guilherme Xavier. De perna direita vai fazer a cobrança. Perna esquerda. Perna esquerda, já cobrou, jogar ensaiada, chegou até o Neto Berola, levanta a bola cascada para a grande área, tira de cabeça, afasta dali. Tirou Maurício Antônio, mais volta o rebote para os caras de novo lá na grande área, tira Herbert, ajudando, voltou para Lucas Mota, lado esquerdo, não era lateral dele, ele se vira para usar a perna direita, levantou, afasta a zaga alviverde, caiu o rebote para Maranhão, perde a bola, olha a pressão agora dos caras, hein. Léo Coutro vem, ele domina a bola, tocou lá pela ponta direita, chega rasgando o Emerson, colocando para fora, quem diria? Quem diria que a pressão mudou de lado? Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 21-17. Primeiro tempo. Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 1 pro Ituano, 0 para o Guarani, Edu Pinheiro. Brasileirão lá em Chapecó, gol do Remo, Iago Pikachu, Chapecoense 0, Remo 1 hoje no Engenhão. Os 3 de Arthur Cabral, em Botafogo 3, Corinthians 1, Timão na zona do rebaixamento. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0 Ituano, que parece que agora tem mais ações ofensivas no jogo. O jogo está desenhado, né? O Guarani toma iniciativa e o Ituano, ele tenta jogar no contra-ataque. O que está acontecendo? Por que o Ituano está conseguindo ficar com essa bola no campo de ataque? Porque a recomposição dos jogadores de marcação, até o Guarani se organizar defensivamente, está demorando. Tem que ter mais atenção. Eu continuo achando que o Guarani está organizado. Agora o Ituano, todo mundo sabe, né, Roger? É um time perigoso. Cachoeira pelo setor esquerdo do campo, atenção, vamos lá, garoto. Levanta, bate em cima do seu marcador, em cima do Tássio. Bola não chega a sair, cai com o Natan Melo. Boa matada do camisa 8 do Guarani. 1,87 m, o maior jogador do Bugre. Ele solta essa bola virada para Carlos Eduardo, aciona atrás o Rafael. Rafael meteu pela ponta direita para Ian Henrique, soltando no comando de ataque pelo setor direito do campo para Herbert. Deixou a bola curtinha para Ian de novo. Atenção para lá, para cá, demorou para tomar a decisão. Foi presa fácil para a equipe de Itu. E agora uma falta, hein? O Xavier levou a mão no rosto do jogador do Guarani, mas ele marcou a falta para o Ituano, hein, bebê? Ele disse que o jogador do Guarani segurou o Xavier pela camisa, né? Tem atleta do Guarani que tá caído, eu não tô conseguindo ver daqui quem é, o Herbert que tá caído, é ele, é o Maranhão. Né? É o Maranhão. Não, é o Herbert. Ah, não, é o Ian. Agora ele se levantou, é o Ian, lateral direito do Guarani, ele tá caído, disse que sofreu um empurrão, um tapa no rosto, algo do tipo, mas o árbitro marcou a falta para a equipe do Ituano bater. E tá chovendo muito, a chuva aumentou aqui no Brinco, Roger. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontro do Biga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Rogério, boa noite. Roger Williams, a rádio tá com problema, não tá transmitindo ao vivo, Rogério.
Tô relatando então aqui pro Gil Kleber para ver o que tá acontecendo. Muita chuva aqui na região, pode ser alguma interferência. Se mandou os caras, vem pelo setor esquerdo, Thiaguinho. Rolou essa bola na ponta esquerda, Neto Berola. Bola escapuliu dele, direto para fora, tiro de meta. Apesar da reclamação do próprio camisa 11 da equipe de Itu, ele manda se levantar, tá tudo certo. É bola com a equipe do Guarani. Eu achei agora que o árbitro errou. Foi na frente do árbitro. Neto Berola passou e o Ian fez a falta nele. Deixou o pé. Sorte do Guarani. Porque o Ian, inclusive, tá pendurado com 2 cartões amarelos. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 1932733760 em Campinas. 24 minutos como chove em Campinas, chove demais, e o Bugrão perdendo por 1-0, são 3 vitórias e 3 empates, o único invicto na competição até aqui. Olha os caras, Thiaguinho levanta a bola, passa por toda a extensão da grande área, sai da grande área e vai cair do outro lado, para Tássio pegar a bola, já passou na frente, o Lucas Mota tá esperando também o GW, autor do gol, ele roubou essa bola para Calman, Richard pro solo, pranchou de Maduro. E o Guarani tem a chance do contragolpe, um chutão agora. Bate em cima do jogador do Ituano, vai para fora, arremesso lateral, lado esquerdo da intermediária. Daqui a pouco a marca de 25 minutos, o Elton Grimaldi vai marcar comigo, já a marca de 25. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadazervas.com.br. 18h56, hora esportiva do Brasil. 25, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 25-20, primeiro tempo. No brincaço tem 1 pro Ituano, 0 pro Guarani do Brasileirão empata a Chapecoense, Neto Pessoa em Chapecoense 1, Remo 1, Bragantino e Vitória tá 0-0 primeiro tempo. 19h30 tem Atlético Paranaense e Flamengo. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. FM 85,7, youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Em Bugrão, acelerou, meteu uma quinta marcha pelo setor esquerdo, Emerson, vamos Bugre, avante Bugre. Deixou a bola curtinha pro seu lado para o Carlos Eduardo. Tá pedindo aqui, pediu, recebeu o Natan. Todo meio de campo do Guarani, pegando a bola agora com o fechamento do Diego Torres. Passa a pedir o Cachoeira, tocou para ele. Voltou para Diego Torres, sua trancinha tá molhada, tá encharcadinha. Ele rola essa bola de lado para Carlos Eduardo. Já quero ouvir o comentário de Gleger Zorzinho. Bola recuada aqui no campo defensivo, quase com o Rafael, todo Guarani agora já está no campo de ataque. Boa bola, Cachoeira chegou, ponta direita, lá vem Guarani, saculejou, perna esquerda, levantou direto, que bola venenosa! Foi um chutamento, você conhece essa, bebê? Um chutamento. Foi próximo de um cruzamento e próximo de um chute. Ele tentava o segundo pau Maranhão, mas a bola subiu demais, passou próxima do ângulo direito do goleiro Wesley, saiu pela linha de fundo, tiro de meta, o Ituano tá na frente, 1-0 pra cima do Guarani. Esses ouvintes são demais, tem um perfil aqui chamado Eberlim Bugrino Roxo, olha isso, e tá dizendo o seguinte, não bastasse a brincadeira do nickname dele, está dizendo que o Herbert é maior que Neymar. Será que teremos Herbert na lista da seleção amanhã? 4 da tarde a convocação, você vai ficar sabendo tudo aqui no Grupo Bandeirantes. Ancelotti vai convocar a seleção para a Copa do Mundo. 27 minutos. E aí, Gleger Zorzinho, o jogo segue 1-0, Ituano na frente. O Guarani, ele tem a bola, né? Ele pressiona, ele chega. O grande problema é que o Ituano, ele não erra, como errou o Guarani. O Guarani teve apenas um erro, cometeu um erro no jogo, tomou o gol. E a gente sabe como é que é o futebol, né? Então, assim, pra mim o Guarani é melhor na partida, porém pouco eficiente, como dos outros jogos também anteriores, tirando aquele do Maringá, não consegue executar toda a sua evolução ofensiva em gol. Razeira chega duro em Rafael aqui na intermediária. Falta e o primeiro cartão amarelo no jogo aí, Breno Beretta. O cartão pro Razeira, né? Jogador da equipe do Ituano. O camisa número 3, o Rafael, foi quem sofreu a falta. E eles estão reclamando bastante, né? Jogadores do Ituano, principalmente o Neto Berola. Alô, Adelito Bezerra do Nascimento, um abraço pra você. Cadê o like, galera? A meta é 100, tem 82. Deixa o joia pra mim aí. Deixa o joia. Breno tá lá debaixo de chuvas, os comentaristas posicionados nos estúdios avançados. Tá lá o Edu, tô aqui na cabine. Tá aqui o Giba. Tá todo mundo pra levar um super trabalho pra você.
A gente merece aquele like especial para chegar a 100 até o final do primeiro tempo. Diga, bebê. Aliás, você falou que a gente tá aqui embaixo de chuva, né? Eu e alguns repórteres estávamos ali sentados no banco e tem um toldo atrás do gol de entrada. Faz mais de 20 anos que quando chove eu fico ali. Aí hoje o fiscal inventou de falar que não pode ficar ninguém ali. Eu gostaria de saber da onde ele tirou isso. Tem fiscal que não segue o critério, né? E não é isso que prega, por exemplo, a CEISP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, que é bem clara com a federação e com a CBF. Há que ter liberdade total de trabalho para o repórter em campo. Já não basta não poder entrevistar, já não basta mais entrar em campo, isso já há um bom tempo. Para ter esse tipo de frescura, ainda mais para o repórter setorista, não dá, hein? Cartão amarelo para esse fiscal aí. E teve cartão amarelo também em campo. Já o Bebê fala, porque tem falta para o Bugrão. Falta para o Guarani, 29 minutos. Bota veneno aí, Bugrão. Quem vem nela, Bebê? Quem tá na... Eu tô muito longe, mas é o Carlos Eduardo que tá na bola e o cartão foi o Neto Berola. Berola, os dois atacantes, 8 anos, são amarelados. Carlos Eduardo, camisa 15, vai ser autorizado pelo árbitro goiano. Autorizado, é falta na ponta esquerda. Vai chuveirar no gol do placar eletrônico. Partiu direto, o goleiro socou pra grande área. Ninguém do Guarani pra pegar o rebote. Voltou de longa distância, Ian. Ele ajeitou pela direita com Cachoeira. Todo mundo permanece lá na grande área. Rolou o bolão, Herbert vai pintar o empate. Rolou pra trás, quem é que vai bater? Bateu! Diego Torres fora do gol! Pela linha de fundo, era o empate desenhado, Beretta. Foi o segundo chute perigoso do Diego Torres, né? Uma bola açucarada que veio para ele na entrada da área, só que ele pegou muito embaixo, ela subiu, se perdeu pela linha de fundo, quase o empate do Guarani. Ituano tá vencendo 1-0. Alô, José Zenuário, um abraço. Alô, Henrique Sérgios. Boa noite, equipe maravilhosa da Band, a melhor equipe. É a da Bandeirantes, do estado de São Paulo. Oi, valeu. Alô, Maurício Furlan, um abraço pra você também. E aqui o Guarani vem, eu tô sentindo que o empate tá chegando, meia hora no primeiro tempo. Vamos lá, Ian, capricha, garoto, levantou, bateu em cima do seu marcador e vai pra fora. Já o giro pra você. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida, temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos nos lares do Brasil. Seara encontrando o Iga Atacado do Norimite Iga. Em Santa Bárbara tem, Sorocaba tem. E Campinas tem também. Ô, Roger. Emerson Barbosa chutou o que agora, hein, bebê? Ele chutou, não deu pra entender o que ele chutou, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, né? Só o tiro de meta que vai bater o goleiro do Ituano. Sabe o que é engraçado, Roger? É que os fiscais, eles ficam todos ali no túnel que dá acesso ao gramado do Guarani e também ali no meio, todos ficam na cobertura. E eles dizem que a gente não pode ficar ali num banco que não tem ninguém e que a gente fica há mais de 20 anos. É uma questão de bom senso, bebê. Vocês ficam em todos os jogos. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. É questão de bom senso, humanidade. Tá chovendo demais. Inclusive, nesse momento, o gramado começa a apresentar poças. Aqui a minha visão é mais privilegiada que a sua, bebê, mas já vejo poças na grande área do Kaique França, extensivo até a meia-lua do gol do Kaique França. Tem bastante água também na pequena área do goleiro Wesley. É muita água, cara. É uma questão até de bom senso e humanidade. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 32. Primeiro tempo. Brinco de ouro da princesa, você ligado na Bandeirantes. 1 para o Ituano, 0 para o Guarani, Edu. Olha, na Série C, hoje à tarde, Ferroviária 1, Brusque 0, Caxias 2, Paysandu 0. Brusque e Paysandu perderam a invencibilidade. Bandeirantes. Atendimento médico para alguém do Guarani aí, mas me parece que tá tudo bem, que é um Emerson Barbosa, é isso, bebê? Foi isso, ele caiu no gramado, foi atendido de dentro do campo, aí ele tem que sair, mas já tá tudo bem com ele, já ele volta. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos chegando na reta final do primeiro tempo. O Guarani tenta, mas o placar segue para o Guarani 1-0. É mais fácil para quem defende, né? O Guarani não podia ter dado o vacilo que deu. E olha que a bola foi sem peso para a grande área.
Maurício Antônio e o Kaique França deram mole. O Guarani está tentando, está organizado. Eu fiz a observação no comentário passado, que é a recomposição, que às vezes é lenta e mal organizada do Guarani, mas está tentando. E eu acho que, inclusive, está fazendo de uma maneira inteligente. Toda hora, na frente da grande área do Ituano, a rapaziada do Guarani senta o pé para tentar fazer um gol de fora da área. Tem volume, está organizado, mas precisa dar um sprint final nesse final do primeiro tempo para tentar empatar, Roger. Valeu, CH. Razeira caído. Aliás, é o 5, né? O GW, autor do gol. Leva a mão na banda direita do bumbumzinho. Já tá tudo certo, vai se levantando, tá tudo ok. Não foi obrigado a parar o jogo. Ituano 1, Guarani 0. Esse é o placar do jogo para você ligado aqui na Bandeirantes. Daqui a pouco tem intervalo Bandeirantes, o intervalo inteligente com Edu Pinheiro, com a Seara. Há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontro do Liga Atacado em Campinas tem. Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. Alô, Bruno Melo, tá dizendo que o time do Guarani é muito irregular, tá escrevendo aqui no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Faltam 2 joias, 1 joia pra gente bater a meta dos 100 likes na primeira etapa. Marca de 35 minutos, um número expressivo, espetacular, que a Bandeirantes vai conquistando 100 likes. Pronto, 100 likes. Meta batida. E aqui vem o Guarani, agora é pra empatar. E a meta foi batida em Guarani, é pra empatar. Dominou o Herbert, devolve essa bola com o Carlos Eduardo Costura. Abriu pra Ian pelo setor direito, vai passar o Cachoeira, tocou pra ele. Cachoeira bateu em cima do jogador do Ituano. E aí na volta, na bola ricocheteada, bateu no Cachoeira, saiu o lateral dos caras, hein, bebê? Bateu realmente por último no Cachoeira e ele nem reclamou. E agora o Ituano não tem pressa nenhuma pra fazer a cobrança. O GW é quem tá por ali na bola. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Tenta sair para o jogo o time do Ituano. Derrubado, estatelado aqui no campo intermediário. O jogador de Itu pedindo uma falta, o árbitro não deu só arremesso lateral. Camisa 11 se preparando, Neto Berola para fazer a cobrança. Ele deu a falta mesmo. Não deu lateral. Lateral aqui em frente à nossa cabine. Tiaguinho vai para a cobrança. E saiu a caneleira do Ian, né? Aí o Neto Berola foi lá, deu a caneleira para ele, ele já recolocou. Tá recolocada a caneleira. São 5 jogos seguidos sem vencer fora de casa a equipe de Itu. 3 derrotas e 2 empates. E apenas 2 gols marcados nesse recorte, hein? É o terceiro gol marcado do Ituano nos últimos 6 jogos fora de casa. Realmente é um time que fora de casa não opera, não funciona. E o Guarani tomou o gol, como disse o CH, uma desatenção total, uma bobeira que deu da defensiva do Guarani. Tem falta no meio de campo para bater o time da casa. Vai Bugrão, vamos Bugrão. Carlos Eduardo, ele cobra curtinha para com o Natan Melo. Aqui no grande círculo, descarrega a bola soltando para Cachoeira. Olha o Guilherme aí, ele abre essa bola lá no comando de ataque. Fez o pivô Herbert para quem passava pelo lá. Era o Carlos Eduardo também, esperta a defensiva do Ituano, chegou para roubar. A bola expulsada, colocada para fora. Arremesso lateral. Cai, estatelado, camisa 9. O Razeira. Tá caindo demais o time do Ituano no primeiro tempo, hein, bebê? Agora é claro para valorizar também, né? O resultado. Tá vendo que o Guarani tá tentando crescer na partida no finalzinho do primeiro tempo. Você sabe que teve um treinamento, essa é pro Gleger comentar. Teve um treinamento aqui no Brinco que eu consegui flagrar, na época o Arzu conversando com o Diego Chau. E foi logo depois que o Guarani fez a primeira partida, e vocês vão se lembrar, aquele jogo contra o Maranhão, que o Kaique França, ele acabou saindo ali na risca da pequena área e acabou dando rebote pro gol do Maranhão. Aí eu percebi aquele dia que o Arzu falou o seguinte, olha, nesse tipo de lance não é pro Kaique sair não. E hoje foi um lance parecido ali, bem na risca da pequena área, e ele acabou não saindo. E daí saiu o gol porque o Maurício Antônio não subiu. E aí, Gleger? O que acontece, sabe que às vezes nesses lances é muito excesso de confiança. O Kaique é um bom goleiro, tem feito um bom campeonato. E aí a hora que a bola sai lá da cobrança lá, já sai, eu vou sair, que aí eu já tô bem. E aí sai
né, e fica no meio do caminho, porque a gente percebe que o Kaique, nos 2 lances aí citados pelo Breno, esse de hoje e aquele do Maranhão, ele fica no meio do caminho. E aí é melhor que você fique parado no gol esperando a definição da jogada e do lance, porque, por exemplo, se nesse lance aí o Kaique tá no gol, ele teria feito a defesa. Então, às vezes é excesso de confiança que acaba atrapalhando, mas o Kaique tem muito crédito com a torcida bugrina. Natan Melo solta essa bola pela ponta esquerda, vem um cruzamento forte. Subir de cabeça, Léo Coutro para tirar o período ali. Guarani vai apertando na reta final do primeiro tempo para virar, para ir para o vestiário com placar de empate por enquanto 1-0. O gol do Ituano marcado pelo volante GW aos 15 minutos. Estamos com 39 agora, vamos lá, Bugrão. Quica a bola, cava a bola, Ian tocou. Lindo lance, Cachoeira. Um balão rolou para pintar o gol de empate. Que pecado, ninguém do Guarani. O homem deu chapéu na grande área. Que lance espetacular, hein, bebê? Uma jogadaça do Cachoeira. Só que na hora de tirar um 10, o Herbert estava atrás do zagueiro. Não se antecipou. Olha o Ituano. Na recuperação, no contra-golpe, a bola enfiada, buscando o Neto Berola, sai bem agora o goleiro Kaique França por baixo, fez firme, segura a defesa, completando o bebê. E na hora de tirar um 10, como eu disse, estava atrás do zagueiro. O Herbert não acompanhou a jogada. Se ele tivesse se antecipado, fatalmente sairia o gol de empate da equipe do Guarani. 1-0 está vencendo o Ituano. Antônio Vargas Filho, de Campinas, Vargas Filho. Tá ouvindo a gente? Um abraço pro Vargas. Sensacional, youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Ele tá escrevendo aqui, ó. Boa transmissão aí, o mais vibrante. Foi o apelido que ele me deu lá em Americana, o mais vibrante. Bom trabalho, equipe. Escreve, chove aqui em Campinas. E você tá dando um banho de transmissão. Valeu, Vargas. Eu sou seu fã. E não é de hoje. Você mora no meu coração e não paga aluguel, garoto. Se manda aqui o time do Guarani. Olha o argentino. Meteu pela direita. Boa bola aí, dominou. Vai pra cima, tem que cruzar, não pode embaçar, não. Ele tocou um pouquinho mais atrás, soltando a bola pra Natan Melo. Natan descarregou lateralmente, abrindo com o Carlos Eduardo. Meteu na infiltração pra Cachoeira. Tentou salvar no carrinho, não chegou. 19 Maranhão. O goleiro encaixou firme aí, bebê. E ele acabou atingindo o Tássio, né? O Tássio tá sentindo, mas já tá se levantando. Olha o Ituano no contra-ataque. Tássio pelo lado direito engatilhou uma quarta marcha, vai pra cima. Tem firme na marcação dele o Herbert. Consegue roubar bem o Herbert. Como se fosse um volante, vem pra roubar bonito. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Que passe errado no Natan Melo, deu de presente a bola para o Berola. Vai fazer o segundo, bateu. Passa a direita do gol, teve desvio, escanteio. O Natan Melo deu um presentaço, Natal antecipado pro camisa 11. Quase o segundo gol do Ituano aí, bebê. E depois ele se recuperou, né? Porque a bola bateu nele antes de ir pela linha de fundo. Ele levantou os braços, pedindo desculpas pro sistema defensivo da equipe do Guarani. O Ituano, melhor dizendo, agora tem um escanteio, lado esquerdo. E o Tássio tá fazendo uma cera danada, é ele quem vai bater. De perna direita, Roger. Tássio vai bater para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. rochaautopeças.com.br. Tássio para bater, Kaique França para pegar. Guarda-chuva aberto aí, Kaique. Lá vem ela daqui para lá, gol da esquerda, partiu, bateu. Saiu mal de novo, Kaique, o chute é gol! É gol, 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 é gol! Gol do Ituano! Neto Berola, camisa 11. Neto Berola, camisa 11. Ele não perdoa, ele marca. Sai mal o Kaique, a defensiva não tira. Esses escanteios estão sendo um terror para a equipe do Guarani no jogo de hoje. Bate roupa, ela sobra com quem? Com quem entende. Berola encontra o único canto aberto. Chuta ali, ela vai morrer profundo no gol. Não tem VAR, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Berola é fatal, é letal. 38 anos, ele é o tal. Ituano 2, Guarani 0. Que noite trágica para a defensiva do Guarani, hein, bebê? É mais uma falha do sistema defensivo e o Kaique França tá reclamando até agora que teria sofrido uma falta. Eu não sei se o Gleger e o CH pela televisão podem falar um pouco melhor, mas ele tá reclamando até agora. Uma coisa é certa, o Neto Berola teve espaço, ele ficou livre. E os jogadores da equipe do Guarani não estavam lá, olha o Bugre. E lá vem Bugrão, bateu pro gol, Cachoeira pegou, o goleiro soltou, chute pra fora, escanteio. O goleiro
Esse aí também não tá segurando nada hoje. É escanteio pro Guarani. Escanteio Bugrão. Tem que fazer um gol desesperadamente agora, Guarani. Virar 2-0 é um terror nesse momento. Quinto sinal, marca 19h15, hora esportiva do Brasil. Atenção, escanteio, lá vem a média altura. Desvia pra fora o zagueiro. Bota pra escanteio, camisa 9, Razeira ajudando lá atrás, é novo escanteio, o segundo seguido, hein, bebê? É escanteio pelo lado esquerdo, Carlos Eduardo tá na bola. Perto dos mastros das bandeiras do estádio Brinco de Ouro da Princesa, 44 minutos, levantou, vem na marca do pênalti, tentou pegar por ali o argentino, ela sobra com o Maranhão, levanta mais o pé, para sobrar com o time do Ituano. Para completar o giro, 44, segundo tempo, primeiro tempo. Não dá, o jogo não para. Atenção, Herbert, engatilhou, bateu pro gol. Em cima de Calvin Richard, de novo escanteio, mas essa eu vou fechar. 1-2 Ituano, 0 Guarani, Edu. Olha lá em Bragança, gol do Braga, Thiago Volpe de pênalti em primeiro tempo de Bragantino, 1, Vitória 0. Daqui a pouco os comentaristas falam de uma possível irregularidade no gol do Ituano, 2-0. Aqui escanteio, Diego Torres, partiu, levantou, tira! Afastou dali, tirou o Tássio. Rebote, volta para a equipe do Guarani. Vamos lá, Bugrão. Ian Henrique dá essa bola para Emerson Barbosa. Ponta esquerda, abrindo com Herbert. Herbert vai puxar na perna direita, engatilhou, levantou no segundo pau. Natan Melo subiu, tocou. Gol! Gol do Bugre! Natan Melo, camisa 8. Um frangaço de Wesley. A bola levantada pelo lado esquerdo do campo. O Herbert coloca na cabeça do Natan Melo. Ele cabeceia certinho, mas a bola estava com o goleiro. Ele que já estava avisando que ia entregar. Ele já estava dando sinais que ele ia falhar em qualquer momento. Dessa vez tentou pegar pelo rabo da bola. Não consegue, ela bate ainda na trave e entra. Glu, 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 glu. Se tem falha de um lado, do goleiro Kaique, tem falha também do outro. O Guarani desconta na reta final, no apagar das luzes do primeiro tempo. Natan Melo é fatal, é letal. Ituano 2, Guarani 1. O que vale é o detalhe, conta aí, Bereta. O detalhe é que esse gol recoloca o Guarani no jogo. O Herbert foi, desta vez, o garçom colocando uma bola. Olha o Guarani, Roger. Enfiada a bola com o Maranhão. Rasga a zaga do Ituano, bota pra fora, escanteio. Que jogo é esse, senhoras e senhores? Um clássico paulista na Série C. Um presente pro ouvinte Bandeirantes, Belo Bereta. É, e o detalhe é que cabeceou pra baixo o Natan Melo. A bola ainda tocou na trave antes de entrar e o goleirão tá com as penas até agora. Soltou pra dentro do gol. Escanteio, lado direito, Diego Torres na bola. Diego Torres levantou, desvio de cabeça. Nossa senhora, passa perto demais. Isso aqui, senhoras e senhores, isso aqui, ó, o cabeceio aconteceu, foi tão rápido, eu vou precisar do bebê. Ela passou à direita do gol, lambendo o poste, quase o gol empate, esse brinco ia desabar, hein, bebê? Exatamente, foi o Maurício Antônio, né, ele que falhou no primeiro gol, ele quase empatou o jogo. A bola passou na cabeça dele, resvalou, saiu pelo canto direito e quase entrou. Recoloca o Guarani no jogo, Natan Melo. O Bugre tá perdendo ainda, tá 2-1 pro Ituano. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logo Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Alô, Luiz Felipe Maravilha, tá acompanhando a gente em bom despacho. Abraço pra você, Fábio Vilela. Um abraço, registrada aqui a participação do Maringá Carlos também. Um abraço, Maringá Carlos, Wilson Sanches. Abraçando aqui o Gabriel Antônio. Abraçando o Kaique Carias. Quem mais? J. Ferreira Júnior. Dizendo que vai ser 4-3 pro Guarani. Aí você quer matar o narrador. Você quer tirar a garganta do narrador. Diga, bebê. Tem cartão pro Rafael nesse lance agora. E no lance anterior, eu acho que foi pro Rafael, né?
E no lance anterior foi pro Ian. E o Ian estava pendurado, tá fora do jogo contra o Brusque no próximo sábado, fora de casa. Aí, portanto, as informações do repórter Breno Beretta, trazendo tudo pra você. Reportagem Bandeirantes que não para. Parou, viu, Roger? Pois não. Você acredita que parou a chuva? Agora, Que né? tempo maluco, hein? Que tempo maluco. Olha o Guarani aí. Ian vai pegar essa bola, deixou ela sair. Resvalou de cabeça aqui no meio de campo. Camisa 5, GW cedendo escanteio. Escanteio, Bugrão. Com o Sicredi cuidando do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro conta com o Sicredi. Escanteio, vai Diego Torres. Daqui para lá, o gol é da direita. O gol é do placar eletrônico. Quem sabe para empatar? Levantada a bola, tirou, a zaga voltou. Atenção, se desequilibrou, voltou. Emerson Barbosa pro gol, desviou. Novo escanteio, Beretta. Agora pelo lado esquerdo, Carlos Eduardo tá prontinho pra bater. Vai com ele, Roger. GW teve cartão amarelo, viu, Beretta? Ah, então não foi pro Rafael, foi pro GW. Risca o Rafael e coloca GW. GW, cartão amarelo pra ele. Atenção, capricha. Escanteio, Guarani. Como um gato sai o Wesley pra tirar dali. É fim de primeiro tempo. Arturo Fernandes de Goiás mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa de um ótimo jogo até aqui. 2 para o Ituano, 1 para o Guarani do Pinheiro. Olha, ainda tô anotando aqui, cara, tem muita coisa para anotar, muitos detalhes. Olha, foi quente, hein? O tempo, frio e chuva, mas foi um jogo quente. Breno Beretta. Ô, Edu, como é que você tá aí? O Kaique França foi lá e ele tá sendo seguro ali pelo Diego Chau, preparador de goleiros, pelos outros jogadores do Guarani, que ele tá reclamando muito que teria sido falta nele. E outros jogadores do Guarani estão em cima do árbitro também. Ainda não deu tempo do Gleger e do CH falarem, mas ele reclamou muito. Realmente foi um lance muito rápido, eu não consegui ver falta em cima do Kaique França. Mas ele tá revoltado, reclamando até agora, viu? Deixa eu ouvir o Gleger, vamos começar com o CH. Não foi nada, né, Edu? Fala pra mim dos 2 gols aí, do segundo do Ituano. Não foi nada, né? Sim, não foi nada, né, Gleger? Teve absolutamente nada, uma disputa normal de bola, ele sai errado, acaba errando o soco e a bola sobe pro Belor, não foi nada. E o goleiro do Ituano, Gleger? Ah, que frangaço. Aí é aquilo, né, Edu? Não pode, né? Um goleiro profissional. Alguma vez na sua vida aconteceu isso com você, Gleger? Não, já tomei frango, né? Mas não desse jeito. Foi muita displicência. A bola tava na mão dele, né, Edu? Ah, mas tá encharcado. O que é aquilo? Tirou o olho da bola. E assim, é inadmissível um goleiro profissional tomar um gol como tomou aí o Wesley, o goleiro do Ituano. 2-1, vence o Ituano. Como é que tá jogando o Guarani, o Breno? O Guarani tá jogando com Kaique França, Ian, que tomou o cartão amarelo, tá fora do próximo jogo, Rafael, Maurício Antônio e Emerson, Natan Melo, Carlos Eduardo, Cachoeira e Diego Torres, Herbert e Maranhão. O Inayan tava aquecendo bastante, eu não sei se ele vai entrar no segundo tempo por conta desse cartão do Ian, mas estava aquecendo bastante. E o Ituano tá jogando com Wesley, Lucas Mota, Léo Coutro, Matheus Mancini e Thiaguinho, GW que tomou amarelo, Cauã Richard, Tássio e Guilherme Xavier, e na frente o Neto Beroli e o Razeiro, os 2 que tomaram cartões amarelos, Edu. Perfeito, e a chuva aí, Breno? Parou, continua? Você acredita que parou agora, Edu? Bem no finalzinho, faltava 2 minutos para acabar o primeiro tempo, que choveu muito na primeira etapa. Ó, até abaixei o guarda-chuva, não tá caindo um pingo nesse momento, Edu. Muito bem, até já, Breno. Até já, Edu. Nossa, mas, gente, tem muitos detalhes aqui. Resumindo só os gols do CH. 15 minutos, escanteio pro Ituano. E GW de cabeça faz 1-0. 42, novo escanteio pro Ituano. O Kaique França saiu, ele dá um soquinho na bola, não suficiente, sobra pro Neto Berola, 2-0. E aos 45, o Herbert, ele cruza. E o Natan Melo, número 8, cabeceia, mais um frangaço do goleiro. Passa debaixo das pernas, daria até tempo de pegar, mas ele deixa escapar, bate na trave e entra. Não chega nem, só ultrapassa a linha do gol assim. Diminui o Guarani. E aos 47, CH, cabeçado do Maurício Antônio, zagueiro bugrino, novo escanteio, tudo escanteio. Hoje a bola alta tá valendo muito, hein?
mais uma cabeçada do Maurício Antônio, mas raspou, quase o Bugre empata, mas tá dando o Galo de Tucianga 2-1. Bem movimentado o primeiro tempo entre Guarani e Ituano, e o jogo ganhou ares de preocupação para o torcedor bugrino, porque a zaga falhou demais nesse primeiro tempo, principalmente o Kaique França. Né? Tá todo mundo avisado do que ia acontecer, né? Ituano fechadinho, jogando na força dos contra-ataques. Foi isso que aconteceu. Eu não vejo nenhum tipo de surpresa nisso. O próprio treinador deles, né, o Mazola Júnior, nos concedeu entrevista e falou que ia ser sim. Ou deu a entender, pelo menos, né? Agora, tomar 2 gols de bola parada e a bola viajando, não é aquela batida direta, seca e rápida, né? Então, eu também fico com o gol legal, o segundo. Não houve falta no Kaique França, não. Vi várias vezes aqui, então não adianta reclamar. O Guarani não se desorganizou em tempo nenhum. Nem quando tomou 1-0, nem quando tomou 2. E fez o primeiro gol, é verdade. Se falhou o Kaique França, também falhou o goleiro do Ituano, Wesley. Então, o Guarani teve mais escanteio, mais volume, mais posse de bola, mais chutes para o gol. Teve mais tudo, não é? Só que o Ituano fez 2 gols. Então, não pode perder a tranquilidade. O segundo tempo, o treinador tem que conversar com os seus jogadores, porque o preparo físico vai também interferir no desempenho no segundo tempo para os 2 times. Então, só pode voltar para o segundo tempo quem tiver inteirão mesmo, porque o jogo dos 50 minutos, 45 foram jogados embaixo de chuva. Então, tudo isso interfere no desgaste, as pernas ficam pesadas e o Guarani precisa ter energia para poder efetivamente, não é, empatar o jogo e pensar, por que não, na virada. Mas precisa ter calma, paciência, muita atenção, não é? Porque o Ituano é um time competente, bem dirigido, tem valores individuais muito importantes e significativos, e aquilo que eu tinha impressão se concretizou no primeiro tempo. O meio campo, o Guarani circula a bola de um lado para o outro, mas por dentro tem bastante dificuldade, porque a marcação, não é, do time do Ituano por dentro é mais eficiente do que a marcação por dentro do Guarani. De qualquer maneira, o resultado não é definitivo, está tudo em aberto. Eu não mexeria, se tivesse problema físico, evidente, mexeria. Mas eu voltaria para o segundo tempo com a mesma equipe. Tem que ter tranquilidade. É possível, absolutamente possível, empatar o jogo e, por que não, virar a partida, Edu? Olha, o Ituano tem 3 amarelados, hein? Razera, que é atacante, Neto Berola, atacante, e GW, que fez o gol. Ian Henrique, lateral direito do Guarani, amarelo também, o terceiro, não joga a próxima. Olha o placar nas séries A, B e C. Na Série A, pela manhã, Santos 0, Coritiba 3. Os jogos da tarde encerrados. Bahia 1, Grêmio também 1. Botafogo 3, Corinthians 1. Em andamento, intervalo, Chapecoense 1, Remo também 1. Intervalo de Bragantino 1, Vitória 0. 19h30 tem Atlético Paranaense e Flamengo. Na Série B, encerrado, Atlético 1, Juventude também 1. Segundo tempo de Vila Nova 2, Avaí 0. Intervalo de Ceará 0, Fortaleza 1, gol do Pikachu. Intervalo de Criciúma 0, Atlético Uniense também 0. 20h30 tem Sport e CRB. Na Série C, encerrado, Caxias 2, Paysandu 0, Paysandu perdeu a invencibilidade, Ferroviária 1, Brusque 0, o Brusque perdeu a invencibilidade, em andamento, Anápolis 0, Barra 1, segundo tempo, e aqui 2-1 Ituano, intervalo também. Gente, o Guarani é 6º colocado, coisa de doido, né? O Ituano ultrapassou o Guarani nesse momento, Bugre é 6º colocado, congelou nos 12, mas se virar, termina em primeiro na liderança e será o único invicto da Série C. Já, Zorzinho comenta, hein? Olha, escanteio pro Ituano, gol 1-0. Escanteio pro Ituano, 2-0 Ituano. Aí, uma bola alçada aí pro Natan Melo de cabeça, um frangaço do goleirão aí do Ituano. O menino Wesley, da base do Ituano. 2-1 vence o Ituano, já mais comentário. Tem futebol na Bam Bam Bam.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Tem rede balançando. Roger Williams. Vai puxar na perna direita, engatilhou, levantou no segundo pau, Natan Melo subiu, tocou, gol! Gol do Bugre! Natan Melo, camisa 8! Um frangaço de Wesley! A bola levantada pelo lado esquerdo do campo. O Garoto coloca na cabeça do Natan Melo. Ele cabeceia certinho, mas a bola estava com o goleiro. Ele que já estava avisando que ia entregar. Ele já estava dando sinais que ele ia falhar em qualquer momento. Dessa vez tentou pegar pelo rabo da bola. Não consegue, ela bate ainda na trave e entra. Glu, 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 glu. Se tem falha de um lado, do goleiro Kaique, tem falha também do outro. O Guarani desconta na reta final, na apagada das luzes do primeiro tempo. Natan Melo é fatal, é letal. Ituano 2, Guarani 1. O que vale é o detalhe com Taibereta. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Sim, Gleger, 2-1 Ituano. Gleger, comente, analise, respira, pense e diga. Edu, primeiro dizer que, olha, a goleirada que fique atenta, hein, que a bruxa tá solta hoje no Brinco de Ouro, hein. Ah, não tá bom. Rapaz, duas falhas do Kaique França e o gol que tomou o seu Wesley, hein. Meu Deus, um goleiro profissional não pode tomar um gol daquele, né.
Mas enfim, primeiro dizer que não foi absolutamente nada, né? O Kaique sai reclamando ali, né? Não foi nada. Uma disputa de bola e ele vai muito mal porque sai atrasado, né? Tem um toque, ele vai para uma disputa e ali, meu amigo, quando o goleiro sai, tem que sair para definir. Não consegue, a bola cai no pé do Neto Berola e aí o Neto Berola tem qualidade, né? Pegou e botou na rede 2-0, o Guarani conseguiu achar esse gol na falha do goleiro Wesley e aí, né? Não dá para dizer que traz tranquilidade, não dá para dizer isso, porque apesar de achar até que o Guarani tá indo bem, tá evoluindo algumas jogadas, né? Ele consegue aproximar, consegue chegar. Eu acho que falta um pouco mais de calma e tranquilidade. Naquela última bola, nós vimos isso várias vezes. Teve acho que 1 ou 2 arremates do Diego Torres, né? Teve uma chegada, o Ebert hoje tá bem no jogo, né? Diferente da última partida, hoje tá mais participativo, tá chegando, o Cachoeira lá pelo outro lado. O Maranhão precisa aparecer um pouco mais. Esse é o jogo pro Maranhão, né? Que é o jogo de segurar, né? De ficar entre os zagueiros ali mesmo, pedir essa bola para vir para uma tabela, né? Para uma triangulação na entrada da área, mas o Maranhão tá sumidaço no jogo. Eu voltaria com uma substituição. Eu colocaria o Cauã Jesus. Eu acho que pela característica do jogo, e ele que tem um bom arremate, que sai um pouco mais, que chega, que pisa na área, né? Que vai para cima no 1 contra 1, eu colocaria ele na vaga do Diego Torres. Não que o Diego Torres tenha jogado mal, não é não, longe disso. Mas é porque a característica do jogo pede o Cauã Jesus. Então por isso que eu trocaria. O jogo tá pesado, tá encharcado o campo, tá difícil. Mas apesar de tudo que aconteceu no primeiro tempo, dá sim para acreditar que o Guarani tem tudo para tentar reverter a situação. Com você, Roger Williams. Valeu, Gleger. Vai mexer, hein? Vai mexer. E Nayan preparado para entrar. Já voltou Ituano, Guarani voltando agora, valeu Gleger, esse foi o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro, que volta depois do jogo no apito final, no maior pós-jogo do Rádio Brasil. E Nayan vem aí no segundo tempo. A alteração do técnico do Guarani, lateral por lateral, ele tirou camisa 2, Ian, e vem aí o Inayan. Bebê, você tá comigo, bebê? Ainda não. Inayan. É sangue novo com a camisa 14. A única alteração para esta segunda etapa. Você ligado aqui agora eu tô, Roger. Alô, bebê. Eu tava trocando a pilha aqui, mas agora já troquei. Era aquela substituição que eu já imaginava, que eu vi o Inayan aquecendo forte, né? Antes de acabar antes dos jogadores descerem, né? Então ele entrou no lugar do Ian, que tá pendurado, até porque o próximo jogo ele não joga. Mas existe um risco. Por quê? Porque o Inayan também está pendurado. Inayan, sangue novo, Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai começar o segundo tempo. À esquerda no seu rádio, no seu dispositivo eletrônico, está a equipe do Ituano, que vence por 2-1. À direita está o Guarani, que vai dar a partida. Maranhão vai tocar na bola pela primeira vez no segundo tempo. Autoriza o árbitro goiano, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, agora o jogo é com a Bandeirantes. Série C, 7ª rodada, bola rolando no brinco. No rádio, na internet, só dá Bandeirantes FM 85,7. Bandeirantes no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Portal Carlos Batista. Deixa o like lá, deixa o seu nome também no chat, eu vou registrar. Cachoeira vem entregando a bola pelo setor direito, Inayan pegando a bola pela primeira vez no segundo tempo, abrindo, soltando a bola para Natan Melo, autor do único gol da equipe do Guarani. Ele toca essa bola curtinha para Carlos Eduardo, abriu o jogo agora pelo lado esquerdo para Emerson Barbosa, volta o jogo soltando mais uma vez para Carlos Eduardo, erra o passe, exagera demais, depois da sequência, Lucas Mota retribui, saindo com bola e tudo, e arremesso lateral favorecendo a equipe do Guarani no campo de ataque. Já foi batida pelo Emerson Barbosa, até a presença do camisa 15, Carlos Eduardo. Solta atrás, recomeça o jogo com Maurício Antônio, capitão bugrino. O torcedor apoiando, o torcedor mesmo no final do primeiro tempo apoiou muito, hein, bebê? Exatamente, a torcida presente aqui no Brinco não para de cantar um minuto, mesmo debaixo de muita chuva no primeiro tempo, agora tá todo mundo molhado no segundo tempo e a chuva parou.
0 de chuva nesse momento aqui no Brinco de Ouro e 2-1 tá vencendo o Ituano, Roger Williams. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. 1h40 de bola rolando, estamos no primeiro tempo. Alô, Iago Goiano. Um abraço, mandou aqui mensagem no meu Instagram, que é @o_RogerWilliams. O Roger Williams. Tá brincando aqui com o Gleger, grande amigo, grande ouvinte nosso, o Iago Goiano. Um abraço pra você. Tamo junto, hein? Seja bem-vindo, você de todas as partes, você que está comigo na internet, você que está comigo no bom, velho, imortal radinho de pilha. Seja bem-vindo na frequência 85,7. Domina o Ituano. Vem com Tássio. Ele abre a bola soltando lateralmente para o seu companheiro de meia, que é o GW, autor do primeiro gol dos caras. Deixou essa bola para Xavier. O capitão levantou na boca do gol. Mergulhou Maurício Antônio para tirar. Volta o rebote para o time do Guarani. Dominou o Herbert. Deixou a bola curtinha atrás para Carlos Eduardo. Devolveu para Herbert. Partiu na ponta esquerda, dando essa bola para Emerson. Vamos lá, garoto. Entorta esse Lucas. Vai para cima, entorta ele. Isso. Chama para dançar, faz o break, faz o toque curtinho para Herbert, seta grande área, empurra a bola curta para Carlos Eduardo. Tudo isso, estamos no 2 minutos e meio do segundo tempo. Bola enfiada na grande área, rasga a zaga do Ituano, tira dali. Agora contra-golpe, hein? Lá vem os caras. GW erra o passe. Turnover, volta a bola para a equipe do Guarani. Volta a bola para Maranhão. Já está aqui pelo setor esquerdo do campo com o Emerson. Afunilou, tá na ponta pedindo o Herbert, pediu, recebeu, vai para cima. Guarani ataca a esquerda do seu rádio. No segundo tempo, bate de primeira. Herbert bateu forte de pé da direita, ela veio mascada, o goleiro apenas acompanhou o bebê. Foi uma bola rasteira, mas foi pelo lado direito do goleiro Wesley, que já falhou, né? Ele tentou arriscar de fora da área. Não tem pressa para fazer a cobrança de tiro de meta, lembrando, no intervalo o Guarani mexeu, saiu o Ian, que estava amarelado, entrou o Inayan, 14, lateral direito, a única mudança até aqui no jogo e no Guarani. Bom, começaram o jogo amarelados na equipe do Guarani, o Ian Henrique, o Inayan, que entrou agora, o William Farias, que não está jogando, e o Maranhão também. Na equipe do Ituano, pendurados Nelsinho, GW, que tomou cartão, está fora do próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba em Itu, segunda-feira, 8 da noite. O Matheus Mancini e o Martan, que não está jogando. Informações na Bandeirantes para você com a Sicredi. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site web. No aplicativo também. Abra sua conta no Sicredi. Xavier sai para o jogo para a equipe do Itu, tocando essa bola para Razeira. Foi desarmado, só que com falta, né? Foi isso que deu o árbitro, dizendo que o Maurício Antônio fez a falta pra cima dele, o torcedor protestou, mas é bola no campo defensivo. Já batido pelo Lucas Mota, levanta forte lá na ponta esquerda. Falhou Inayan de peito, fez quase que uma assistência pra quem vinha na ponta esquerda, pra Thiaguinho, rolou, lá vem os caras, dominou, Razeira vai pra cima, pleno desarme. O zagueirão chegou pra tirar dali, pra desarmar. Natan Melo tirou, recuou no veneno pra Kaique França, sai pro jogo, abre pelo setor direito pra Inayan, acorda garoto, tocou a bola pra Carlos Eduardo, engatou uma quarta, vamos lá, Bugrão, boa disparada pela ponta esquerda. Faltou força para esse passe, não chegou até o Cachoeira. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Joga com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Thiaguinho levanta na boca do gol, vai pintar o terceiro do Ituano, toca mal de cabeça no campo de ataque, o Neto Merola. Agora contra-golpe, vamos lá, garoto. Dominou, Herbert vai pra cima. Se rolar pro Maranhão é perigo. Rolou, Cachoeira vai fazer o gol de empate, bateu em cima do zagueiro. É só levantar a cabeça, olhar, botar mais carinho, hein, Bereta? Ele foi precipitado, né? Poderia, como você disse, ter levantado a cabeça, ter ficado com ela e ter partido pra cima. Porque ele no 1 contra 1 é bom jogador. O que ele fez? Tentou arriscar pro gol. E o Matheus Mancini estava esperto, né? Zagueirão da equipe do Ituano. Agora tem jogador do Ituano caído. Desperdiça a oportunidade o Cachoeira. O Ituano vence o jogo 2-1. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 6 minutos, segundo tempo.
Equipe técnica Bandeirantes com Belton Grimaldi, Emerson, Lucas Pessoa na central e também no YouTube, timaço do Gil Kleber. Hoje com Giba, o Super Gilberto Sufi, aqui na técnica externa, colocando esse somzão forte pra você ouvir. 6:18, segundo tempo, 2 pro Ituano, 1 pro Guaranido. Olha lá em Chapecó, a Chapecoense chegou a virar com Carvalheira, 2-1, mas o Remo já empata com Jajá, 2-2, segundo tempo. E atenção, em Curitiba é gol do Atlético, em Mendonça, 10 minutos, Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Cachoeira entrou na área, vai fintar a bola, bateu, Wesley! Entrada forte no 21 do Bugra, ele bate, agora o Wesley salva o que seria o gol de empate, bebê! O passe do Maranhão foi muito bom, na entrada da pequena área pro Cachoeira, só que ele tinha o gol inteiro aberto. O que ele fez? Chutou no meio do gol, fraco, nas pernas do goleiro do Ituano. Escanteio, lado direito, de perna esquerda, Diego Torres na bola. Diego Torres capricha na pelota, garoto, partiu, levantou, no primeiro pau tirou, voltou o rebote, Maranhão virou de bike, o desvio de cabeça, gol! O Maranhão, o Herbert tocou por último, já estava em posição de impedimento depois de uma bike que rolou ali depois da cobrança do escanteio. O bandeira que corre por lá, Johnny Kamenak Rocha de Goiás, anula o gol do Guarani, bebê. Pra mim, muito difícil esse lance, até porque o Herbert tá reclamando até agora, o Maranhão também, depois da bicicleta do Rafael, a bola sobrou e ele passou pela linha defensiva. Daqui, mesmo atrás do gol, na frente do lance, eu não tenho a percepção se foi ou não, vou deixar pro Gleger e pro CH. E aí, Carlos Henrique, já tem a imagem, dá pra ver o motivo da anulação do gol do Guarani? Ela não é conclusiva, porque ela só é a câmera do meio que pega o lance, né? Não dá para efetivamente. Agora eles estão fazendo um frame aqui, talvez um pouco à frente, mas não é conclusivo o lance pelo replay que tem. Cauã Richard de cartão amarelo, é isso, bebê? Foi pro goleiro Wesley, o goleiro Wesley da equipe do Ituano, por fazer cera. Tava fazendo desde o primeiro tempo. Wesley, cartão amarelo para ele, o Guarani tá chegando, gente. Guarani vai empatar o jogo. Escreve aí, o Guarani vai empatar o jogo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Abraçar o Birajara Silvério. Vitória hoje, Guarani 3-0, ele colocou aqui no comecinho do jogo, né? Tô registrando agora, mas já tá 2-1 pro Ituano. Reginaldo Regis pra cima deles, Bugrão, vamos assumir a liderança. Renato Gomes, um abraço, Roger, tá frio em Campinas. Vamos ver se o Bugrão esquenta o jogo, ele tá aqui debaixo do tobogã acompanhando a Bandeirantes. Laércio Nascimento, Roger, tô no tobogã, chuva gelada, mas bora lá, Bugrão, valeu, Laércio. José Leão também, Bugrão 3-0 hoje. Qual o público, bebê? Tá perguntando aqui o José Leão. Eu tô apostando, se chegar a 5 mil, mas eu acredito que no máximo 5 mil, viu? De 5 mil pra baixo, por conta da chuva. Natan Melo arriscou de longe, de fora da grande área, passa a direita do gol, tiro de meta para o Wesley bater. Abraçando também aqui o Marcos Rogério da Silva. Esse Emerson é horrível, tá criticando o lateral esquerdo do Guarani. O Johnny Salviano também, dizendo que vai ser 3-1 pro Burgo, não dá mais, eu tô relatando aqui as mensagens que eu passei. Ô, Roger. O Ivan também tá aqui comigo, vai deixando o like aí, vamos botar uma meta de 200 likes até o final da transmissão, pois não, bebê? O Wesley continua fazendo cera, eu quero ver se o árbitro, o Arthur de Moraes Fernandes de Goiás, vai ter peito para expulsar ele já, porque ele continua fazendo cera. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. É a cera do goleiro, goleiro que tomou um frangaço homérico, um dos maiores que já se viu aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa nos últimos anos. Dominando Xavier pela equipe de Itu, rolou na ponta esquerda, Razeira tá por lá, tá pedindo a bola da grande área, a bola tá lá na ponta esquerda com o Thiaguinho, faz a jogada ensaiada, defeito, Cauã Richard chegou ali de fundo, rasga o zagueiro Bugrino. Chega em Nayan, metendo pra fora, escanteio, Ituano aí, bebê. Pelo lado esquerdo, né, o camisa número 7, Tássio,
já vai se posicionando para fazer a cobrança, mas ele não tem pressa nenhuma, porque o Ituano tá vencendo o jogo 2-1. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Escanteio para Iquibiritu, cartão, hein? Por cera. Pro Tássio, né? Camisa 7 do Ituano. Tássio, camisa 7, cartão amarelo para ele, vai pendurando o time inteiro de Itu, o árbitro goiano. Partiu o Tássio, levantou lá no segundo pau, olha o toque de cabeça. Matheus Mancini tocou dessa vez, Kaique França encaixou firme, hein, bebê? Ficou esperto com ela o goleiro do Guarani. Tentou um contra-ataque, mas o Ituano estava bem posicionado. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11h50, segundo tempo. Brincaço de Ouro da Princesa, 7ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. 2 Ituano, 1 Guarani, Edu. 20 minutos, primeiro tempo em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Flamengo 0 do Mendonça. No segundo tempo, Chapecoense 2, Remo 2 e Bragantino 1, Vitória 0. Tem futebol na Bam Bam Bam. Clager Zorzin, ele já esteve lá, sabe tudo de futebol. Tá 2-1 pro Ituano, mas eu acho que o Guarani vai empatar esse jogo, hein, Glegaço? Aparentemente o Guarani faz tudo para isso, né? Tá bem, o Guarani voltou bem, pressionando, chegando. Agora tem que ficar muito atento, porque esse time do Ituano é muito perigoso. Então assim, eu acho que o Guarani tá no caminho certo, voltou bem, tá com uma proposta legal e pode empatar o jogo a qualquer momento. Léo Couto de cabeça, rasga o levantamento que seria para o Cachoeira. Rebote volta para a equipe do Guarani. E Nayan tá por lá, vai garoto. Levanta a bola mascada, pegou na zaga do Ituano. Voltou o remote, Léo Couto de cabeça também, isolando, colocando para fora. Arremesso lateral na ponta direita para a equipe do Guarani bater. 12h57 do segundo tempo. 2-1 vencendo a equipe de Itu. Vai rearmando-se mais uma vez a equipe de Hélio Cizenando para o campo de ataque. Dominando por aqui o 13, Maurício Antônio. Ele dá a bola curtinha à frente para Natan Melo, autor do único gol do Guarani. Meteu na direita e Nayan levantou na boca do gol, tocou de cabeça, é gol! É gol! Não, ela bate no travessão e quica fora, Maranhão, quase o gol! Um cabeceio sensacional do Maranhão, na trave, no chão. Aqui no meu ângulo eu gritei na empolgação, mas não entrou não, hein, bebê? Eu tô bem na frente do lance, eu acho que a bola bateu pra frente da linha, ou seja, não foi gol. Olha o Ituano. Vem pela esquerda, levantamento, desviado, a bola vai pra fora, escanteio. Que jogo é esse? Que jogo é esse? É bola na trave de um lado. É escanteio sem parar pro Ituano do outro. O jogo não para, Bereta. É lá e cá, né? O Ituano agora no contra-ataque tava buscando o terceiro gol e o Tássio tá lá devagar, não tem pressa para fazer a cobrança e o árbitro tá do lado dele. Será que ele tem peito para dar mais um amarelo pro Tássio, Roger Williams? Não tem, né? Não tem. Árbitro inexperiente que até o ano passado apitava apenas as categorias de base do futebol brasileiro, tá chegando agora. Vamos ver, tem que mostrar a personalidade, né? Tem que mostrar a personalidade da escola goiana de arbitragem. Tássio levantou no primeiro pau, tirou dali, Maranhão. Afastou o perigo, rebate, volta para a equipe de Itu. E aí, CH, o bate pesado, quase o Guarani empatou, mandando uma bola na trave com o Maranhão. Não pode perder a paciência, né? Eu acho que o Guarani faz um segundo tempo também muito razoável, organizado. A força física não é a mesma coisa do primeiro tempo, mas como não é a força física que também o Ituano tinha, uma pena essa bola não ter entrado, ela realmente bateu fora do gol na cabeçada do Maranhão. Não pode perder a paciência e continuar ensaiando, né? Levando a bola do lado esquerdo, levando do lado direito, como o Guarani está fazendo, e ter um pouco mais de tranquilidade, porque o gol está maduro. 15 minutos, Grimaldi marcou comigo, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15, segundo tempo. Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Na frente o time de Itu, 2 pro Ituano, 1 para o Guarani, Edu. Pela manhã, Neoquímica, Santos 0, Curitiba 3, jogos da tarde encerrados, Bahia 1, Grêmio também 1 e lá no Engenhão, Botafogo 3, Corinthians 1. Essa é a Bandeirantes, ligada em você. Futebol da Bandeirantes, sente o peso, FM 85,7. Aliás, eu tenho uma informação aqui no esteio do que falou o CH. O Ituano costuma desmoronar fisicamente e taticamente na reta final dos jogos.
tendo sofrido a esmagadora maioria dos seus gols exatamente no período entre 76 e 90 minutos. O Guarani atinge o maior pico nesse mesmíssimo intervalo, somando 4 gols nos últimos 15 minutos finais. Ou seja, historicamente, quando o Guarani reage e fez 4 gols nos últimos 15 minutos nessa competição, é exatamente o momento que o Ituano tomou a sua esmagadora maioria dos gols. Então, senhoras e senhores, esfregue aí as mãos, porque o Ituano chega no momento que a gasolina começa a acabar daqui a pouco. E é quando o Guarani costuma fazer os seus gols depois das mudanças do Hélio Cizenando. Aqui tem arremesso lateral para bater o time do Ituano. Vai tomando distância Lucas Mota para fazer a cobrança. Você está na Bandeirantes. Alô, Vladimir Catarino, um abraço para você. Você é fera demais. Alô, Silvio Quitério Santos, Roger Williams. Bugrão vai virar 4-2. Sumaré ligado na Bandeirantes. Um abraço, boa transmissão. Valeu, Silvio. Jota tá comigo, dizendo que o Tássio não levou amarelo. Quem levou foi o reserva. Será? Vamos analisar aqui, Jota. Obrigado pela informação. O Osmar Dantas também comigo. Osmar Dantas comigo aqui. Também um abraço, Renato Gomes. LL7 TV, vamos Guarani. Ganhando o jogo por 4-2, será ótimo. Adelito Bezerra também. O Carlos Matozinho com secador ligado. Mariano, 1978. Time do Ituano mais alto do que o Guarani, vocês não acham? É realmente um time alto. Você vê que o maior do Guarani é o Natan Melo, com 1,87 m. E vem os caras aí, depois de mais um ataque infrutífero do Guarani. Cima da Xavier pelo setor esquerdo. Já abriu essa bola para Tiaguinho lá no lado esquerdo do campo. Devolve pelo meio para Xavier. Com certa liberdade, ele consegue virar essa bola de lado para Tássio. Tássio empurrou, bola curta para Razeira. Entrou na área, pisou nela, perna esquerda. Tocou, bateu em cima do zagueiro. Voltou para Tássio, rolou para trás. Razeira levantou no vazio para ninguém. Escola de cabeça com tranquilidade na linha para o goleiro Kaique França. Placar de 2-1, chamado na informação. O problema é que o Inayan continua o mesmo, né? Ele saiu do time porque ele estava muito mal e ele começou o segundo tempo muito mal, dando contra-ataque. Esse contra-ataque, por exemplo, foi ele que deu para a equipe do Ituano. O Ituano está na frente 2-1. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontra no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Marcelo, alô, Gabriel Antônio. Kaique Carias, um abraço também. Fábio Vilela, Wilson Sanches. Toda essa galera deixando um like pra mim. Eu quero 200 likes até o final do jogo. Vamos lá, Bugrão, pela direita, chuta forte. Tentou por lá o Herbert, pegou no zagueiro, escanteio e vem mudança no Ituano aí. É, mudança no Ituano, saindo o camisa número 11, o Neto Berola, para a entrada do 17, que é atacante também, Alasson Carioca. Alasson Carioca, 17, no lugar do Neto Berola. Escanteio lado direito, Diego Torres de perna esquerda. Vai com ele, Roger Williams. Vamos lá, Bugrão, para empatar o jogo. Para empatar o jogo, Guarani. É a cobrança do escanteio, o gol do portão de entrada. Diego Torres, perna esquerda, levantou, toque de cabeça, na trave, botou rebote, é gol, deu na rede, pelo lado de fora e o juiz estava parando o jogo. Mais um cabeçaço na trave. E mais uma vez o seu narrador ia se empolgando aqui, hein, bebê? Que é isso? É, e o árbitro deu impedimento na sequência do lance, porque o lance do Rafael, que subiu lá no terceiro andar, ele cabeceou na junção das duas traves. Travessão tá balançando até agora. E o tiro de meta, ou melhor, o impedimento já cobrado pelo goleiro. Mas o Guarani quase empata o jogo, tá próximo do segundo. 2-1, vence o Ituano. Manda essa bola na trave. Gleger Zorzinho, duas na trave já no segundo tempo. O Gleger tá amadurecendo. Tá amadurecendo, tem que chegar. O Guarani tá bem, bola parada, aproveitar um pouco mais. Tem um pouquinho mais de calma que vai empatar o jogo. Agora, vou repetir. Tá bem, tá legal, mas tem que ficar muito atento, porque esse time do Ituano é perigoso para não tomar o terceiro gol.
Vem Maurício Antônio, rola essa bola aqui pela frente. Domina o Maranhão. Tenta fazer o passe pelo lado esquerdo do campo. Chega bem Tássio por ali. Tira o perigo, afasta. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 21, segundo tempo. Série C, 7ª rodada aqui no Brinco. 2 para o Ituano, 1 para o Guarani, Edu. Pela mudança, tá corrida, hein, cara? Tem muita coisa para anotar. O que é isso, Roger? Olha, no Brasileirão, deixa eu ver aqui, finalzinho de Chapecoense 2, Remo 2, finalzinho de Bragantino 1, Vitória 0. No primeiro tempo, 30 minutos, Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Bandeirantes. Esta é a Bandeirante, vamos só no 10, Edu Zaço, eu e você só no 10 e 10. O 5 e 5 vai no automático, aqui dominou o time do Guarani. Dominando o Carlos Eduardo, abre pelo setor esquerdo com o Emerson Barbosa. Traz a bola curta para Diego Torres, tá amadurecendo, vamos lá Guarani. Dominou Herbert e Diego Torres, na devolução foi mal demais. Essa bola colocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Guarani. Pressão do Bugre, pressão do Bugrão, pressão do Guarani. Ô, Roger. Quase 22, diga. O Hélio Cizenando está conversando com o auxiliar dele, o Henrique, já faz um bom tempo. Eu imagino que já vai ter alteração no Guarani. E agora escanteio, lado esquerdo, Carlos Eduardo de perna direita, já vai fazer a cobrança. Escanteio Bugrão. Beijou a bola. Beijou a bola o Carlos Eduardo. Capricha, bota veneno. Maurício Antônio na área, Rafael também, Maranhão por lá. Os grandalhões, Natan Melo também. Os mais altos do Guarani, lá vem ela no segundo pau. O goleiro já tinha passado, hein? Pecado que ela foi forte demais. Acabou saindo à esquerda do gol, Beretta. Ele tentou olímpico, na verdade, porque foi muito fechado. O Herbert estava no segundo pau. Se fosse um pouquinho mais aberta, poderia ter ido na cabeça do Herbert. E agora o Luca está conversando com o Hélio Cizenando. Já vai pintar mais uma alteração no Guarani. Já vai mexer no Guarani. Já vai falar o comentarista Carlos Henrique, o bate pesado para Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Cai do jogador do Ituano, o Ituano vai ganhando o tempo como pode, hein, cara. É o camisa 10, é o Guilherme Xavier que tá caído. Eu não sei se vai pintar alteração no Ituano, porque tem um jogador por ali também, próximo do Luca. Vamos ver qual dos dois times vai mexer primeiro, né? O quarto árbitro ainda não levantou. Eu acho que o Guilherme Xavier já sabe que vai sair, é por isso que ele tá caído no gramado. E o Luca tá ali prontinho para entrar. Agora sim, ó. Vai sair o Diego Torres, camisa 10, para a entrada do Luca, número 9. Saindo o Diego Torres, aplaudido, para a entrada do Luca, número 9. Um detalhe, né? Até o Hélio Cizenando, na última entrevista, sexta-feira, que ele deu exclusiva na tela da Band, ele falou sobre esse posicionamento do Luca, que o Luca tá treinando também no meio-campo como um meio armador. Luca como meio armador, essa aí é pra gente acompanhar, hein, CH? E essa alteração do Hélio Cizenando, dá pra esperar mais ação ofensiva do Guarani, hein, CH? O Diego Torres saiu porque ele cansou, né? Tá muito tempo sem ritmo de jogo. Não tava jogando mal, não. Agora, outra coisa que pode acontecer, essa coisa do Luca por dentro, pra mim é uma grande novidade. Se acontecer, beleza, tá tudo certo. Mas eu tenho a impressão que ele vai trazer o Cachoeira por dentro e deixar o Luca do lado direito. Vamos ver na prática, né? Eu acho que tem que mexer mesmo. O Guarani é melhor e o gol tá madurinho. Roger. Herbert lança essa bola pela ponta esquerda, forte para Emerson Barbosa. Chega o zagueiro metendo essa bola para fora. É escanteio. A torcida vem junto. Cresce o som do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Breno Beretta. Escanteio lado esquerdo, de perna direita, Carlos Eduardo na bola. Vai com ele, Roger. Carlos Eduardo na bola parada. Autoriza o goiano. Vai que eu tô junto com você. Levantou no primeiro pau, toca de cabeça na rede pelo lado de fora. O Luca pede desesperadamente que seja marcado o escanteio. O Natan Melo, digo.
Ele deu só o tiro de meta, Bereta. Eu acho que ele cabeceou pra fora direto, não bateu em ninguém. O Natan Melo que apareceu como homem surpresa ali no primeiro pau e a bola foi na rede, mas pelo lado de fora. O Guarani, o gol do Guarani, o segundo tá maduro. 2-1 tá vencendo o Ituano. Me atualiza aí, bebê. Não mexeu Mazola mais não, né? Ainda não, mas ele tá conversando com 2 jogadores nesse momento. Quer dizer, o Xavier ganhou aquele tempo todo pra não sair, né? Isso. Ele só enrolou. Safadinho. Um dos que vai entrar, pelo que eu acho ali, é o Bruno Mezenga e o outro é o 18, Martin. Safadinho, levou todo mundo no bico doce, hein, Xavier? Tô de olho em você, Xavier. Natan Melo, autor do gol do Bugre, soltou nessa bola pela ponta direita, Luca. Ali como armador, ó. Deixou a bola passar para o Guilherme Cachoeira. Agora ele se encarrega de armar. Deu a bola para Natan Melo. Natan faz a finta e vai para cima. Passou na direita pedindo o Cachoeira. É para ele, fez um break, devolve essa bola. De novo pro camisa 8, Natan Melo. Tem que botar na área. Deu uma quicada. Entrou Cachoeira. Vai lá para dominar. E Nayan passou, vai para ele. Nayan levantou no banco do gol. Desvio de cabeça. Passa a direita do gol. Luca. Tiro de meta, bebê! Ele tá pedindo o toque do Léo Coutro, mas eu só vi o toque do Luca. Bateu na cabeça dele, ele cabeceou pra trás, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta, 2-1 tá vencendo o Ituano. Agora sim, agora o árbitro vai pedir pra ter alteração. Eu não sei com quem que ele tá conversando. É o camisa 9 que vai sair, o primeiro que vai sair pra entrada do 18, né? O Razeira vai sair pra entrada do Martin, que é volante. Saindo um atacante, entrando um volante, né? Saindo o Razeira, entrando o Martin, volante. A outra alteração, saindo o camisa 10, o Guilherme Xavier. Agora ele vai sair, né? Guilherme Xavier saindo, entrando o 18 Martin, né? E o outro? E a outra, hein? Essa placa tá mal definida. Também não consegui. Saiu o 10 e o 9, né? Saiu o 10 e o 9. Saiu o 10 e o 9, o Guilherme Xavier e também o Razeira. Isso, entrou o 18, Martin. Pra mim, o outro, à distância, era o Bruno Mezenga, o 19, né? Que já eu confio. É ele mesmo, Bruno Mezenga, 19. Bruno Mezenga, 19, é isso aí, ó. Cabeludão. Entrou o Mezengão. Também já é rodado, hein, cara? Mezenga, altão, 19, é jogador de área. É mais um perigo aí para o time do Guarani nesse segundo tempo. Ô Roger. Pois não. E você sabe que ele era o titular durante boa parte da Série A2, ele perdeu tantos gols, principalmente naquele primeiro jogo contra a Ferroviária, que ele foi pro banco. Castigo, né? Olha ele aí, Mezenga fez o corta-luz, lá na ponta esquerda, vai fazer o terceiro chute pro gol, é gol! Que frango! Alisson Carioca, que frango do Kaique França. Gol do Ituano. Uma pane em todo mundo. Carne perde a bola, ela cai na direita. O passe é feito, o Mezenga dá o corta-luz. Ela cai pro Alisson Carioca. Ele bate fraco e aceita o Kaique França. Mais uma falha clamorosa. Alisson Carioca é com A, não com I. Alisson Carioca, camisa 17, ele não perdoa, ele marca. 1, 2, 3, Ituano. 1 para o Guarani. Na noite mais trágica da passagem de Kaique França. Não só no Guarani, mas talvez na sua carreira em 3 falhas. Essa aí, um frangaço. Querendo imitar o que o Wesley fez no gol do Guarani. O que vale é o detalhe, conta aí, Bereta. Eu achei que ele faria um milagre quando ele caiu pro canto direito. Tudo bem que o gramado tá molhado, a bola tá molhada e ela não foi tão forte assim. Mas o Alisson chutou, arriscou. E o que fez o Kaique França? Espalmou pra dentro do gol. Um frangaço do Kaique França, falhou o goleiro do Guarani, que é bom goleiro, e agora Ituano 3, Guarani 1. E mexidas vão pintar no Guarani, Guilherme Parede, Mirandinha e também o Kevin. 3 mudanças vão pintar no Guarani. Guilherme Parede, Mirandinha e Kevin vai mexer no ataque inteiro, o Hélio Cizenando. E aí, Gleger Zorzinho, que felicidade, que noite para o Kaique, hein?
Eu falei no intervalo, né, que a bruxa tava solta no brinco, né, e realmente tá. Mais uma falha, e aí é falha, né, técnica, o Kaique França cai pra trás, né, bola toca na mão dele ainda e entra devagarinho, uma falha, assim, ó, clamorosa, não pode. O goleiro do nível do Kaique não pode de jeito nenhum tomar um gol como esse, no momento, viu, Roger, que o Guarani poderia tava bem próximo do empate, né, então, falha, hoje não... Kaique França era bom ter ficado em casa hoje, viu? Alterações. Vai. Saiu Cachoeira, entrou Parede, camisa 7. Agora saindo o Herbert, entrando o Kevin no time do Guarani. O Kevin tem a camisa 18. E vai sair também o Maranhão, camisa 19, para a entrada do Mirandinha. Mirandinha tem a camisa 17. A torcida aplaude, mesmo assim incentiva, mesmo com 3-1 contrário, e domina, vai bater pro gol, Mirandinha desvia essa bola, escanteio! Escanteio para o Bugre, que não desiste, tem jogo ainda, bebê! É pelo lado direito, Parede que acabou de entrar, tá na bola, vai com ele, Roger! 31 minutos, já o CH fora das alterações, o Hélio. Que noite do Kaique França. Parede pra bola, levantou, subiu de cabeça, Mezenga pra tirar. Olha o contragolpe. Olha o Alasson Carioca. Ele já fez o gol. Vai pra cima lá na ponta esquerda. Roubou, entregou na ponta no carrinho. Salvou o zagueiro Carlos Eduardo pra tirar dali. Depois a sequência, uma falta de ataque. Diga. No lance anterior, quem tomou cartão foi o Carlos Eduardo por reclamação. Ele reclamou porque o camisa 3, o Léo Coutro, ele deu um carrinho criminoso pra cima do Maranhão e o árbitro nada fez. Olha o Guarani. Vamos lá, Bugrão, ponta esquerda, Mirandinha. Traz pelo pé direito, levantou na boca do gol. Painel do goleiro Wesley com toda a tranquilidade. CH, Carlos Henrique, o bate pesado. 3-1, Ituano, alterações do Guarani para tentar salvar uma noite trágica, cujo ator principal é Kaique França. Mas ficou muito difícil. Há tempo, espero que dê tempo, mas realmente quando você tem o volume de jogo, tá pronto para empatar o jogo, o gol tava maduro. Aí num lance que de uma bola defensável, o Kaique tomou o seu terceiro gol da partida, sendo duas falhas clamorosas, fica difícil, né? Espero que quem entrar ou quem entrou, né, dê conta do recado e tente empatar o jogo. Tem tempo, mas psicologicamente o terceiro gol abateu o Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 33, segundo tempo. No brinco, 3 para o Ituano, 1 para o Guarani, Edu. Olha, é o seguinte, lá em Curitiba, 42 do primeiro tempo, segue Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. No finalzinho, Bragantino 1, Vitória 0. E também segundo tempo lá em Chapecó, Chapecoense e Remo 2-2. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aí e conheça mais. aromadasерvas.com.br. Pessoal pedindo a volta do Arzur, hein? Acácio Barbosa, volta Arzur. Realmente, que noite triste para o Kaique França. Ele não é isso daí, não. Um bom goleiro. Mas hoje, realmente, a derrota é na conta dele e só dele, totalmente dele. Sai pro jogo o time do Guarani. Bola com o Natan Melo. Devolveu lá atrás para o zagueiro Maurício Antônio. Vem pra cima e abre a bola curta. Soltando para Carlos Eduardo, encarregado de trazer o Guarani para o campo de ataque. Descarregou para Emerson Barbosa, toca mal. E aí a recuperação dos caras. Vem Tássio mais uma vez, vai pra cima, tenta a primeira, tenta a segunda. Escapa da marcação, saiu do Carlos Eduardo. Só tem o Mezenga na grande área, ele já olhou. Tássio levantou buscando o Mezenga. Passa do Mezenga, mas a diferença, né? O Mezengão vem grandalhão se posicionando, é um perigo, hein, bebê? É um jogador perigoso, mas perde muitos gols também. E agora o Guarani tá no contra-ataque, tá em busca de pelo menos um empate aqui no brinco para não perder a invencibilidade, Roger. Deixa seu like pra mim, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valoriza aí o trabalho que faz a Bandeirantes. Deixa um joia, não custa nada. Vamos subir, vamos passar de 150 daqui a pouco, rapidinho vai passar de 150.
até o final do apito final com mais de 200 e já vai mexer o Mazola Júnior. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros e você encontra a Seara no Iga Atacado. Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Alterações. Vai. Saindo o Thiaguinho, entrando o Dalpian. A primeira alteração na equipe do Ituano, a outra já eu confirmo. Não sei se você pegou aí, foi rápido, mas eu já confirmo a segunda. Foi rápido demais. A numeração do Dalpian é 13, né? Não, o Dalpian é o 16, o 13 que entrou é o Vitor Reis. Então, ele que é 13. lateral direito, mas eu não sei no lugar de quem, já eu confirmo. Vitor Reis. E a numeração do Dalpian seria então 16 o Dalpian 16. E o 13 é o Vitor Reis. O Dalpian que tem marcado gols no final dos jogos para a equipe do Ituano, marcou bastante na Série A2, né? Deixa eu confirmar, agora vai aparecer no placar os dois jogadores que saíram, né? Só para confirmar. Tá mostrando lá a substituição, mas não mostrou quem. Já eu confirmo. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Vem Guarani, vai assistindo. Um balde de água fria, o terceiro gol do Ituano. Tentou bater Luca, furou, voltou, rebote de longe, bateu Emerson. A esquerda do gol, pela linha de fundo, tiro de meta, diga. Os que saíram foram Thiaguinho e também o Tássio. Thiaguinho e o Tássio entraram, Dalpian 16 e o 13, Vitor Reis. Quinto sinal marca 8h15 da noite, hora esportiva do Brasil. 37 minutos, já tem apito final. O maior pós-jogo do rádio esportivo do Brasil com o Seara. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros, o hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso. Tempero original da Seara, encontre no Iga Atacado em Campinas, tem, Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. Gleger, Zorzinho e o jogo, 37 minutos, um jogo fácil, né? Eu quero pro Guarani e dormir, sabe como? Na liderança, meu irmão. Se ele vence aqui, ele ia ficar na liderança isolada. E não tem dessa, jogo a mais, jogo a menos, essa coisa toda aí não. Ia dormir na liderança. Vacilou contra o time que não ganha fora de casa há 5 jogos, cara. Que coisa, não, Gleger? E o jogo dos erros, né? Erro para tudo quanto é lado. Erro pro lado do Guarani, erro pro lado do Ituano. E eu dizia, né? O Guarani estava próximo de fazer o segundo gol. Mas olha, fique atento que esse time do Ituano é perigoso. Você vê que na substituição o Mezenga foi lá, né? Fez um corta-luz e vem o chute e a falha do Kaique França. O Guarani estava num momento muito interessante no jogo, pressionando, bola na trave, chegando. Mas agora, sem dúvida nenhuma, concordo com o que você disse agora há pouco. Foi um balde de água fria que a gente percebe que emocionalmente o Guarani arriou. Mirandinha perde a bola. Na sequência, para sorte, Lucas Mota toca essa bola errada, cede arremesso lateral de graça para a equipe da casa, diga. Público e renda, né? Como eu já imaginava, menos de 5 mil nessa tarde e noite chuvosa aqui em Campinas. 3.949 torcedores. 3.949 para uma renda de R$ 79.710. R$ 79.710. Reta final do jogo, você ligado na Bandeirantes, o Ituano tá vencendo por 3-1, tá se recuperando, tá subindo muito na tábua de classificação, tá chegando a 13 pontos, tá passando o Guarani inclusive, hein? O Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Já naquele 40 minutos, quando o Elton Grimaldi vai marcar comigo, estamos na reta final do jogo, placar de 3-1. 4 falhas de goleiros. 4 gols em 4 falhas de goleiros. O último jogo entre as equipes terminou empatado sem gols, um brinco de ouro do ano passado pela Série C. Economizaram nos gols do ano passado, esse ano aqui não economizaram. 4 gols aqui no brinco. Infelizmente 3-1 para a equipe do Ituano. E Everson Barbosa, ele recolhe a bola, toca curtinha, bola para Carlos Eduardo. Já soltou a frente para Luca, vamos ver ele de armador. Já tocou muito forte essa bola, vai tentar recuperar em Nayan lá pelo setor direito, escorrega. Tenta salvar de carrinho, não consegue. Tá faltando nesse momento o CH. Paciência, né? Mas
tá meio desanimado o time do Guarani. O estádio se calou, todo mundo ficou desacorçoado depois da falha do Kaique França. Não tem tatu que aguente, né? Você vai lá em cima, um jogo difícil pra caramba, o Ituano bem armado, gramado pesado, chuva. Aí acontece o que aconteceu. É muito difícil você retomar a partida. Tem bastante jogo pela frente ainda, é possível, mas pouco provável. O time arriou emocionalmente, Roger. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40, segundo tempo. Vem aí um latereio para a equipe do Guarani. Bola tocada, jogada ensaiada, levantada na boca do gol. Lucas Mota tira dali. Voltou o rebote para Rafael, ajeitou, vai bater pro gol. Lucas desviado, a bola vai para fora. Escanteio para o Bugre. Na reta final. Uma bola parada assim é legal, hein, bebê? E foi um chute do Kevin, chute forte, a bola desviou na zaga do Ituano, escanteio lado direito, Carlos Eduardo na bola. Vai Carlos Eduardo para cobrança, já fecha o giro com o Super Edu Pinheiro. Carlos Eduardo partiu, levantou Wesley, soca a bola o goleiro, vai voltar o rebote para a equipe do Ituano, eu confirmo 41,5, segundo tempo no brinco, 3 pro Ituano, 1 para o Guarani do Pinheiro. Segue Atlético 1, Flamengo 0, primeiro tempo, o Remo marca no finalzinho, gol contra de Bruno Leonardo, hein? Chapecoense 2, Remo 3. O Bugre nesse momento é sexto colocado, congela nos 12 pontos. E sábado que vem, joga em Itajaí contra o Barra, 17 horas, jogo da TV Bandeirantes. Cartão para Vitor Reis, pegou pesado Mirandinha, hein, bebê? Merecido, né? Pegou nas pernas, nem reclamou. E o Guarani já tem pressa, já cobrou. E esse jogo que o Edu citou no plantão esportivo mais bem informado no Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense, está sendo acompanhado pelo nosso professor, pelo italiano, técnico da seleção brasileira, que amanhã convoca às 4 da tarde a seleção para a Copa do Mundo. A Bandeirantes vai informar tudo para você. Sabe quando foi a última vitória no brinco do Ituano, hein? 4 anos, pela Série B de 2022, no dia 22 de junho, foi 2-0, o Bugre era dirigido pelo Ben-Hur e o Braulio Machado foi o árbitro daquele jogo. Há 4 anos não vencia aqui o Ituano, tá vencendo para a festa da sua torcida Ferroviários, que está aqui na cabeceira à direita do tobogã. 42, senhoras e senhores, 42, domina a bola Emerson Barbosa, ele deixa a bola curta para Natan Melo, autor do único gol do Guarani, devolve atrás para Maurício Antônio, camisa número 13, na cabeça do grande círculo, devolve a bola soltando para o 8, Natan Melo vem passando pela esquerda, tocando para ele então para Mirandinha, vai para cima Miranda, deixou o Lucas Mota na saudade, vai puxar na perna direita, pedalou 2 vezes, levantou na perna direita para a grande área, tira a zaga, parou o jogo, né? Levantou demais o pé, o Kevin, jogo perigoso, o árbitro tá levantando o braço esquerdo, hein, bebê? O Kevin ia dominar a bola, acabou com o pé alto, atingindo o Matheus Mancini. É claro que ele vai fazer uma cera, né, porque ele sabe que o Ituano tá na frente do placar e agora ele tá se levantando. Não foi absolutamente nada com ele. E a falta vai ser cobrada, 3-1, tá vencendo o Galo de Itu. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Tá caindo a invencibilidade do Guarani, que pega o Barra sábado, 17 horas, fora de casa. O Ituano que tá passando o Guarani na tábua da classificação, que arrancada do Galo, hein? Recebe o Botafogo da Paraíba, segunda, 8 da noite. São os próximos jogos das equipes paulistas dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora forçou a barra, né? Aproveitando aí que o Barra é o próximo aniversário do Guarani, forçou a barra no contragolpe, time do Ituano, cedendo a bola de graça para a equipe do Guarani, que vai construir mais um ataque, pois não, bebê? O detalhe é que estava muito pressionado o Mazola Júnior até antes do jogo contra o Confiança, e ele venceu o Confiança justamente para dar um fôlego a mais para ele. E já vai subir a placa de acréscimos. O quarto árbitro está prontinho para levantar a placa. Daqui a pouco vai levantar a placa Gustavo Hollander e Souza de São Paulo. Para sabermos os acréscimos no segundo tempo, Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Lá na capital paulista, Gustavo Barbudo, um abraço grande, Gu. Um abração para você. Aqui o Fábio, o Cláudio Rocha, todo mundo aqui
cornetando o Hélio Cizenan, cornetando o goleiro Mais 6 do Guarani, cornetando o narrador, hoje a corneta pra todo lado. Arielton Martins também, tá dizendo que se bobear, toma 4-1. Mais 6 minutos, é isso, bebê? É isso aí, mais 6. Vamos até 51. Vamos até 51. Sicredi, cuidando de você e do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Continua chovendo aqui em Campinas. Temperatura baixou bastante. Reta final do jogo, o Guarani tenta se virar para achar um golzinho. Toca de cabeça, Mirandinha. Do cruzamento que veio da direita, ele escorou, a bola passou à direita, mas o árbitro tá dando escanteio. O toque final foi do Lucas Mota, hein, bebê? E realmente foi. Escanteio, lado esquerdo, Carlos Eduardo na bola, tentando diminuir para o Guarani. Rapaz, quem apostou em escanteios, hein? Passamos de 200 escanteios no jogo. Rolada a bola, jogada ensaiada, Mirandinha bateu travado. Vai voltar o rebote para Carlos Eduardo, colocou na confusão, sobre cabeça, afasta a zaga rubro-negra. Rebote volta para a equipe do Guarani. Escorregou Inayan. Foi obrigado a fazer a falta para parar o contragolpe e vai tomar cartão também, tá fora do próximo jogo. Esse aí é reforço, fora do próximo jogo. Inayan tomando cartão amarelo, tá lá, segurou com as mãos a perna do jogador do Ituano, que agora vai fazer uma cera danada, né? Então o Inayan tá lá e vai tomar o cartão amarelo. O departamento médico do Guarani vai entrar, não sei o que aconteceu, se o jogador do Ituano acabou atingindo o rosto do Inayan, mas ele está sendo amarelado também. Ô Gleger Zorzinho, o Inayan, que coisa estranha, né, meu? O cara esqueceu o futebol nos últimos tempos aí, hein? Então, ele é bom jogador, né? Não sei também, acho que é emocional, viu, Roger? Certeza que isso aí é emocional. Você vê nesse lance, é nítido, né? Ele escorrega, a recuperação do Guarani estava pronta e ele vai e faz uma falta aí. Agora, eu vou ser bem sincero, viu? Não cheguei a comentar. Mas estava com cartão, o Ian, eu não teria trocado, tá? Não teria. Acho que os treinadores têm que parar com esse negócio de que só porque o jogador toma um cartão amarelo no primeiro tempo, ele vai ser expulso no segundo tempo. É só conversar com o cara, pô. Não gostei da substituição e o Inayan entrou muito mal. Segue caído, atendimento médico em campo, o jogo tá parado. Deixa eu aproveitar para ouvir o CH, o bate pesado. E aí, Carlos Henrique, o jogo, reta final. Tinha tudo o Guarani para empatar o jogo, acabou tomando o terceiro. E agora confirmando o cartão pro Inayan, camisa 14, que parou o contragolpe. Diga, CH. Imaginando que as substituições foram feitas pela parte técnica, eu também não entendi o Luca por dentro. Era simples. Quer pôr o Parede? Põe o Parede do lado direito e traz o Cachoeira por dentro. A não ser que o Cachoeira saiu machucado ou muito cansado. Eu não teria tirado. E realmente o Inayan entrou pessimamente, Roger. Batemos mais uma meta de likes, são 154 na live da Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, 154. Vamos passar com tranquilidade de 200 até o final da nossa transmissão. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alasson, levanta essa bola, dá para Dupian, levantou na boca do gol, cortou a zaga do Guarani. Quase, olha... Não é possível o Ituano fazendo o quarto gol, não, cara. Não é possível. No cruzamento do Dalpian, quase chegou a marcação do seu quarto gol. Agora o Guarani responde. Vem para o contra-ataque, Everson Barbosa. Tocou mal essa bola pela ponta esquerda para Mirandinha. Tocou no A, Mirandinha estava no B. Mesmo assim, o árbitro para o jogo, dá uma falta. No lance anterior, olha o Guarani com sorte aí numa bola parada aí, bebê. Quem sabe para diminuir, né? Porque o Guarani teria que fazer mais um ainda para empatar o jogo. Uma falta pela meia esquerda e o Carlos Eduardo de perna direita na bola. Para KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Cartão. Mais um cartão, cara. Eu tô perdido nas contas de cartão geral. Para quem agora? Maurício Antônio, né? Ele fez uma falta para tentar impedir o contra-ataque da equipe do Ituano e realmente impediu. Fez a falta no GW, chutou ele por trás, tomou cartão amarelo, Maurício Antônio.
49, 59, 50. Agora ele prometeu o jogo até 51. Já está se preparando Edu Pinheiro para o maior pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Vem aí o apito final na Bandeirantes Campinas. Guarani vai tentar a última vez, último minuto de jogo. Bola tocada na ponta direita. Disparou por lá o Luca. Luca vai tentar chegar à marcação pra cima dele. É forte lá pro lado esquerdo do campo com Dalpian. Tenta o cruzamento, bate em Dalpian. Não foi direto pra fora. Erra o cruzamento, Luca. Tiro de meta, bebê. E o pessoal tá xingando Bandeira, né? Eu acho que é o Bandeira. E agora o árbitro, eu acho que vai dar mais minutos de acréscimos, porque o quarto árbitro tá com a placa de novo. O Ituano tá vencendo o jogo por 3-1 e tá caindo a invencibilidade do Guarani na Série C, Roger Williams. Tá passando o Ituano, deixando o Guarani pra trás. Tá caindo a invencibilidade do Guarani, que vinha de uma vitória 5-0, né? Fora de casa contra o Maringá, agora tá tomando 3-1 em casa. 51, ele dá um a mais, vamos a 52. Vamos a 52 nessa segunda etapa. Agora são 41 jogos entre as duas equipes, com 19 vitórias do Guarani, 11 empates e 11 vitórias do Ituano. Aqui no Brinco, disputados 20 jogos, 10 vitórias do Guarani, 6 empates, agora 4 vitórias a equipe de Itu, nesse retrospecto Campinas versus Itu, Guarani versus Ituano Futebol Clube. Vai tentando se antecipar a marcação o Kevin, mas estica demais a bola, sobrou com a equipe do Ituano. Matheus Mancini já rolou essa bola, chegou até o Mezenga, sem domínio, é na volta ainda para a recuperação de Natan Melo. Entrega essa bola mais à frente, dominou por lá o jovem Kevin, vem das bases do Guarani, devolve a bola para Natan Melo, mais uma vez usa a perna esquerda. Natan fez o único gol do Guarani num francaço do Wesley. 4 gols hoje, 4 gols de falhas dos goleiros. Bola com Carlos Eduardo, vai terminar o jogo. Carlos Eduardo atrás para Maurício Antônio. Maurício deu a Rafael, que perdeu essa bola, vai voltar para recuperar. Goleiro sai de lá, Kaique França saiu do gol como um líbero para dominar. Ele vai terminar, apita o árbitro. Arthur de Moraes Fernandes de Goiás mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Caiu o último invicto da Série C do Campeonato Brasileiro. Kaique França, o grande responsável, 3 falhas. 3 Ituano, 1 Guarani. Diga-se de passagem que também só marcou porque o Wesley engoliu um frango homérico no gol do placar eletrônico. 3-1, termina o jogo. Situação de momento, reportagem Bandeirantes no gramado. Brano Beretta. Ô Roger, jogadores, muitos já saíram, Paredes saiu, Lucas saiu sem falar, o Mirandinha saiu sem falar. Vamos ver os jogadores que a gente vai conseguir entrevistar aqui na saída do gramado. 3 jogadores saíram direto, né? Vamos ver os outros atletas do Guarani, principalmente o Kaique França, né? Que é líder, é o capitão do time. E a gente vai tentar ouvir os jogadores do Guarani, é claro, né? Para tentar explicar a primeira derrota do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Maurício Antônio? Maurício, o que você pode falar dessa primeira derrota do time e do sistema defensivo hoje também? A gente falhou muito, principalmente nas bolas paradas. Depois do segundo tempo a gente quis atropelar as coisas, o jogo foi muito partido, mas a nossa defesa não, o grupo pecou na bola parada, a gente tomou 2 gols e que prejudicou muito o nosso jogo hoje. Foi um jogo muito atípico e serve de alerta pra gente ficar ligado na competição, que todo time é qualificado e a gente tem que dar a volta por cima no próximo jogo. Vamos não deixar abalar. Bom, o Emerson tá por aqui, vamos ouvir o Emerson, lateral esquerdo da equipe do Guarani. Essa derrota do Guarani, o que falar? Você que estava perto da jogada ali, com o Kaique no primeiro gol e também o terceiro. Primeiramente, boa noite. Acho que não tem muito o que falar não, foi um erro coletivo, né? A gente trabalhou bastante a semana. Essa bola parada deles, a gente sabia que eles eram um time que ia se fechar, ia vir no contra-ataque e ia explorar a bola parada. E a gente acabou sofrendo 2 gols no início, né, do primeiro tempo aí, acabou prejudicando a gente. A gente tentou, né, a gente criou, mas acabou não finalizando em gol. A gente pecou e acabou pagando por isso. Emerson, é só a primeira derrota do Guarani, mas como saber lidar com essa derrota daqui pra frente, até pro Guarani não abaixar a cabeça? Faz parte, eu acho que futebol é isso aí, não tem como a gente ganhar todos os jogos também, é óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, mas é um campeonato longo, né? A gente estava invicto até agora, infelizmente
tomamos esse revés dentro de casa, mas levantar a cabeça, não tem terra arrasada. Primeiro jogo que a gente perdeu na competição, a gente vem fazendo um bom campeonato, infelizmente a gente pecou no último terço ali, tem que trabalhar mais, a gente melhorar isso aí para sair vitorioso nos próximos jogos. Certo, obrigado. Esse é o Emerson. Vamos ouvir o Natan, que marcou o único gol do Guarani no jogo. Ele tá saindo por aqui, a gente vai ouvir o Natan. Aqui no Brinco. Cara, a gente tá numa camisa muito pesada, a gente não pode perder dentro de casa. Cada um sabe da sua responsabilidade, eu sei da minha, nosso companheiro também sabe da nossa, cada um vai assumir sua responsabilidade. Trabalhar, cara, infelizmente a gente sente muito essa derrota, acredito que agora não tem muito o que falar, é trabalhar, a gente veio de uma vitória boa fora de casa e agora é focar, trabalhar para buscar a vitória no próximo jogo. Carlos Eduardo passou rapidamente, tentei chamar ele, mas ele foi direto para o vestiário. O Natan é o último jogador a passar por aqui, foi o autor do gol do Guarani. Muitos atletas não quiseram falar com a imprensa e saíram cabisbaixos direto para o vestiário. Fim de papo, voltou a chover, muito protesto da torcida em cima do Hélio Cizenando, em cima do Maranhão também, protesto da torcida bugrina. É a primeira derrota do Guarani. E derrota em casa, 3-1 para o Ituano. O Bugre, é claro, agora vai tentar juntar os cacos para enfrentar o Barra, semana que vem, 5 da tarde, fora de casa, lá em Santa Catarina. Já, a palavra do técnico Hélio Cizenando na entrevista coletiva. Eu volto com você, Roger Williams. 20 graus em Campinas, chove nesse momento, aliás, chove durante todo o dia deste domingo aqui na cidade de Campinas. Estou anunciando o maior pós-jogo do rádio do Brasil, vem aí Edu Pinheiro, com a Seara, com a Rocha Autopeças, o Sicredi, Aroma das Ervas, logo os materiais elétricos e KTO. A bola é sua, Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 3.949, 3.949, 79 mil de renda.
Num jogo que teve erros, chances, bolas no travessão, falha de goleiro, gol anulado, falha de zagueiro, choveu no primeiro tempo, parou, volta a chover agora, 11 cartões amarelos. Eu começo com o Gleger Zorzin, depois o CH, dizendo que a 15 do primeiro tempo, escanteio pro Ituano, o GW marca 1-0, o Maurício Antônio zagueiro no lance, Kaique França também poderia ter evitado, segue o jogo, 42 minutos, novo escanteio, Kaique França dá um soco não o suficiente, não pegou bem na bola e sobra para Neto Berola fazer 2-0 aos 45, Herbert cruza, Natan Melo de cabeça, mais um frangaço histórico do goleiro Wesley, debaixo das pernas, ainda foi chorando, bateu na trave e entrou, só ultrapassou a linha, mas que frangaço. Segundo tempo, o terceiro gol do Ituano foi a 28, o Alasson Carioca acabou de entrar, um chute na entrada da área, o Kaique França foi pra bola, ele chegou a espalmar ela, mas espalmou pra dentro, não segurou, falha do Kaique França, num jogo, olha, no primeiro tempo, sim, oi Breno, sim. Não, eu só queria falar, eu tô indo pra sala de imprensa, que já vai começar a entrevista do Hélio Cizenando, mas uma coisa que já virou moda e ficou chato, né, foi com o Parede da última vez, a gente pensava que não ia acontecer mais, o pessoal tava protestando contra o Maranhão e o Maranhão xingou a torcida, né? Aliás, o Maranhão, ele acha que ele é craque, né? Que ele marcou 2 gols no último jogo e agora ele se sente no direito. O pessoal tem dificuldade, alguns jogadores aqui no Guarani, de receberem críticas, né? E ele xingou a torcida, é lógico que a torcida não vai perdoar ele. Ainda mais que é um jogador abaixo da média, hoje ele mostrou isso aqui. Muito bem, bem relatado, Breno. Boa coletiva, até já, Breno, no craque também, né? Valeu, Edu! Muito bem. Gleger, é muito detalhe, Gleger, muito detalhe. Guarani 1, Ituano 3, o Bugre perde a invencibilidade e a chance também de ficar na liderança, Gleger. Antes deixa eu fazer um registro aqui, esse novo penteado seu, hein, Edu Piero. Ficou lindíssimo, hein? Parabéns. Muito obrigado. Eu fui obrigado a cortar. Fui intimado pela prefeitura. Tava dentro. Eu fui intimado a cortar. Não, mas olha, pra ficar o registro aqui, ficou sensacional. Muito obrigado, ficou muito bom. bom. Muito agradecido. Bom, Edu, primeiro tempo, né, o Guarani começou bem o jogo, a gente via as ações, né, a gente via um time organizado, toma os 2 gols ali em 2 falhas, e eu assim, não dá pra dizer que foi falha do Kaique França o primeiro gol, mas ele tava junto ali no lance, né? Ele participa, ele sai, ele fica no meio do caminho, né? E aí tem o Maurício Antônio, não vai pra uma disputa, acaba perdendo, toma o gol. No segundo gol, falha do Kaique França, né? Porque aí é uma bola que ele tem que sair, e sai de soco, e sai atropelando todo mundo, tá chovendo, né? Tá pesado o campo, então é jogo de contato. E o Kaique é um cara experiente, né? Então assim, errou nesse lance, a bola cai no pé de quem? Do Neto Berola, e aí, meu amigo, aí tem qualidade, jogador experiente também, botou a bola na rede. Depois o Guarani foi premiado, né? Porque caiu no colo do Guarani esse gol. Uma cabeçada do Natan, fraquinha, ela foi quicando. O Kaique, o Wesley, o goleiro do Ituano, né? Como você descreveu aí, com muita maestria, vai e acaba ficando com as penas na mão. A bola fraquinha, ela passou no meio das pernas do goleiro, pega na trave, ela nem chegou a bater no fundo do gol. Só entrou, só passou a linha e o Guarani faz 2-1. E aí, no segundo tempo, o Guarani volta bem, pressionando, bola na trave, chegando, né? Nós dizíamos a todo momento, o Roger, o CH, eu também, olha, tá amadurecendo, vai sair o gol de empate. Mas eu disse em 2 chamadas pelo Roger, eu disse, olha, fique atento, porque esse time do Ituano, ele é perigoso. E aí, numa saída, numa escapada, vem um contra-ataque, tem o corta-luz ali do Bruno Mezenga, e aí a batida boa, não foi com tanta força, mas uma batida legal, só que aí vem a falha do Kaique novamente. Joga o corpo para trás e a bola toca na mão dele e vai devagarinho também, entra dentro do gol. Uma falha incrível do Kaique França, que vive um bom momento, que é um baita de um goleiro, que é uma referência, que tem crédito com o torcedor, mas não pode, né? Tanta falha em um jogo só, realmente é complicado. E aí castiga o Guarani, porque aí depois do terceiro gol, o Guarani morreu emocionalmente. Porque tinha com ele, né, olha, qualquer momento vamos empatar, vai empatar, daqui a pouco a gente empata e dá para pressionar e tentar a virada. Esse que era o espírito do Guarani, a gente percebia. Agora, a gente tem que dizer aqui, o sistema defensivo, muitos erros, a substituição
do Hélio eu não entendi, só se o menino Ian sentiu alguma coisa. Não entendi. As outras mudanças não levaram o nível técnico do Guarani, muito pelo... Né, ficaram ali, e eu acho também que faltou um pouco mais de tranquilidade para o Guarani na última bola, né, na última chegada. O Guarani teve bolas na trave, sim, mas de bola parada. Nós não vimos triangulação, nós não vimos, por exemplo, um pivô lá do Maranhão. O jogo pede isso, o campo pesado. Dá no Maranhão, segura, deixa os caras aproximarem. Tem 2 homens abertos, tem a chegada do Diego Torres, tem a chegada dos homens de meio, né? O Natan, ele gosta de sair também. Não houve isso, não aconteceu, e realmente o Guarani foi castigado numa derrota. E olha, Edu, depois daquele resultado lá contra o Maringá, eu imaginava um Guarani diferente, não só na performance, mas também no resultado. Edu Piero. Olha, e outra, CH, vou te contar, além dos gols, das falhas aí, olha, o Diego Torres teve chance no primeiro tempo, dentro da área, uma sobra que ficou com ele, chutou por cima. O Guarani chegou a fazer o primeiro gol aos 45, diminuindo, 2-1 Ituano, mas aos 47 o Maurício Antônio, o zagueirão, mas raspou uma cabeçada após canteio, mas passou muito perto. Segundo tempo, a 6 minutos, Cachoeira, tabela com o Maranhão, chuta, goleiro tira com os pés. A 8 minutos, gol anulado do Herbert, estava impedido. A 13 minutos, bola no travessão, Maranhão cabeçando no travessão. A 19, o Rafael zagueirão chegou a cabecear na trave, e aí no rebote o Guarani fez, mas estava impedido. CH, público 3.949, Guarani 1, Ituano 3. Futebol é jogo de erros. Guarani abusou do direito de errar, doou 3 gols para o Ituano, não estou tirando o mérito da vitória do Ituano, que foi construído com muita marcação, muita garra, no contra-ataque, que todo mundo sabia. Então, Emerson, muito lúcido na saída do gramado, acabou dizendo tudo isso. Olha, erramos demais. E não tem como, né? Você pode discutir as mexidas no time? Pode. Eu faria diferente 2. Tá. Mas quando as substituições foram feitas, praticamente a coisa estava encaminhada. O Guarani teve posse de bola, teve volume de jogo, mas a penúltima e última bola do Guarani não foram competentes. E não tem jeito de você ficar discutindo, porque não sei o quê. Perdeu porque jogou mal, perdeu porque foi desatento. O seu principal jogador e capitão do time falhou do jeito que ele falhou hoje. Então, quando o seu líder, dentro do campo, falha como o Kaique França, e ele tem muito crédito, tá, gente? Eu tô falando só do jogo de hoje, fica difícil, né? O restante se contamina pelo momento de falha e pelo aspecto emocional. E foi o que aconteceu com o Guarani. Não é? Quando tomou o segundo gol, demorou uns 7, 8 minutos para voltar para a partida e terminou o primeiro tempo bem, perdendo de 2-1. O que eu imaginei? Vai voltar em cima, como voltou, mas tinha que ser mais efetivo, né? Não adianta você ficar rondando a área e a bola não entrar. E o Guarani teve chance. Então o futebol também é assim, você precisa ter competência para fazer o gol. E o Ituano teve. Se foi por falha do Guarani ou não interessa. Eles meteram 3 para dentro do gol do Kaique França. O Guarani só conseguiu uma bola para dentro do gol com falha do goleiro também. Então, quando vem uma derrota dessa em casa, a torcida, é natural isso, ela quer achar um culpado. E a grande verdade é que o que aconteceu na partida hoje é um ponto fora da curva. Você perdeu o jogo porque o Maranhão perdeu pênalti, porque o Diego Torres furou no momento sem goleiro de fazer o gol. Agora, quando o seu goleiro falha, um dos principais jogadores do time, da maneira que ele falhou, o Kaique, fica até fácil comentar aqui. Porque não... Você toma 2-0, certo? Bolas paradas, absurdo. Todas as bolas, aquele chuveiro sem velocidade. Então não foi só o Kaique que falhou nos 2 primeiros gols. Jogou muito mal o seu Maurício Antônio e também o seu Rafael. Miolo de zaga do Guarani foi um desastre hoje. E no segundo tempo, para colocar a cereja em cima do bolo, vem aquela falha. Bola na mão, ele cai para trás, bola resvala na trave direita e entra. Frangaço.
da equipe do Caí França, da equipe do Guarani. Então eu lamento muito, eu esperava muito mais depois da apresentação contra o Maringá, e não foi o que aconteceu. Infelizmente teve volume, teve chance para poder fazer, teve bola na trave, mas não foi efetivo. E quando precisou se defender, foi incompetente. Vitória do Ituano absolutamente correta, de um time que errou muito menos do que o Guarani. Edu. Interessante é que nessa rodada os 3 perderam a invencibilidade. O Guarani e também Brusque e Paysandu. Hoje Ferroviária 1, Brusque 0, Caxias 2, Paysandu 0, Anápolis 1, Barra também 1 tivemos também. E o Maringá, que tomou 5 do Guarani em casa, ontem meteu 4 no Ipiranga lá em Erechim. Ontem, Ipiranga 1, Maringá 4, Santa Cruz 2, Volta Redonda 0, Floresta 3, Amazonas 2 e Figueirense 0, Itabaiana 1. O Guarani é 6º colocado com 12 pontos, mas aqui é o seguinte, é um vizinho do outro, tá? Paysandu e Brusque, 14, Amazonas e Ituano, 12, aliás 13, né? 13. Com 12, Maringá e Guarani. Maringá na frente porque tem uma vitória a mais. Aqui no placar do Brasileirão, tivemos hoje Santos 0, Coritiba 3, Bahia 1, Grêmio também 1, Botafogo 3 no Corinthians, zona de rebaixamento, Chapecoense 2, Remo 3, mais uma derrota da Chape. Lá em Bragança, Bragantino 2, Vitória 0. E no segundo tempo de Atlético Paranaense 1, Flamengo 0, quem gosta desse resultado aí é o Palmeiras, hein? Na Série B, Atlético 1, Juventude 1, Vila Nova 2, Avaí 0, Ceará de virada 2, Fortaleza 1, Criciúma 1, Atlético de Goiás também 1, e no primeiro tempo Sport CRB 0-0. E agora o craque do jogo. O craque do jogo. Lembrando que é do jogo, pode ser também do Ituano, hein? O craque do jogo era o Roger Williams, que narrou aqui Guarani 1, Ituano 3, narrou 4 gols e mais 2 que quase entraram, hein? Tava difícil hoje, mas muita emoção, e Roger? 2 na trave, né, Edu, no segundo tempo aí para a equipe do Guarani, mas que falta faz o Jonathan Costa, né? Tô vendo os comentários aí do CH e de fato, né, os zagueiros foram muito mal hoje, o Maurício e o Rafael com PH. E o Jonathan Costa fora hoje fez falta demais. Ele realmente é um dos pilares desse setor defensivo da equipe do Guarani. Para mim, o melhor em campo, 38 anos de idade, fez um dos gols hoje e ainda uma reserva técnica importante nessa Série C. Sobra, Neto Berola fez um dos gols. Não foi só a falha, né? Foi só a falha do Kaique. A bola caiu para ele, se é um perna de pau, um tribufu aí, o cara isola. Ele colocou num cantinho que era o único canto possível. Então, Neto Berola, para mim, hoje tinha que ser o time do Ituano, que venceu o jogo. Neto Berola, para mim, o craque do jogo, Edu. Um abraço, parabéns pelo trabalho, Roger. Cuidado com a chuva, hein? Bom retorno Americana. Obrigado. Segue chovendo aqui no Brinco, só uma torre acesa agora. Daqui a pouco começa a coletiva. Obrigado, Edu. Até a próxima. Muito bem. Breno, já coletiva, então, rapidinho, o craque, Breno. Edu, o craque do jogo para mim, pelo futebol pobre que o Guarani apresentou hoje, e infelizmente não conseguiu fazer quase nada no jogo, não vou votar no craque do jogo, em respeito à torcida. Vou votar como craque o torcedor que veio, que tomou chuva debaixo da arquibancada, e é claro que empurrou o Guarani o tempo todo. Então, para mim, craque do jogo, somente a torcida que esteve no Brinco hoje, Edu. Muito bem, público 3.949. Oi, CH, quer votar no craque, CH? Sim, Neto Berola. Parece vinho. Quanto mais velho, melhor fica. E realmente, a observação que fez aí o Roger Williams, ele tem toda a razão. Perna de pau não faz aquele gol, apesar da falha da defesa do Guarani. Neto Berola, para mim, o craque do jogo. 38 anos, Neto Berola, e ele colocou assim, mas tava o goleiro, né? O Kaique Vança deu um soquinho, ele chutou, cara, mas não sei onde que a bola entrou. Tem um zagueiro do Guarani na linha também, né? Impressionante. Oi, Gleger, o craque. Puxa a ficha dele aí, em 2009, você vai ver que Zorzinho atuou com o Neto Berola. Para mim, hoje, o craque do jogo, Neto Berola, diferenciado sem dúvida nenhuma. Jogaram onde? No Vitória. Vitória. Muito bem. Salvador. Gleger, Zorzinho, sempre relembrando seus tempos. Sempre tem alguém que jogou com ele, hein? Brincadeira. Neto Berola. Olha, o craque então, Neto Berola, 3-1. Olha, a coletiva daqui a pouco. Vamos seguir aqui o nosso apito final. Já o retorno. Agora 20h52, tá 1-0 ainda.
Deixa eu ver aqui pro Flamengo. Onde é que tá o Flamengão? Onde é que tá o Mengão? Segundo tempo, 1-0 pro Atlético Paranaense, hein? Atlético 1, Flamengo 0. O Palmeiras está gostando muito desse resultado. Eu volto já. Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, no brinco, o Guarani entrou com Kaique França, Ian Henrique, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio e Emerson Barbosa. Natan Melo, Carlos Eduardo e Diego Torres, Herbert, Guilherme Cachoeira e Maranhão. O Guarani não teve o Jonathan Costa, zagueiro, na panturrilha problema, William Farias, problema de joelho, João Paulo Meia, suspenso. As alterações, no intervalo, saiu o lateral direito Ian Henrique, entrou Inayan. Depois, no segundo tempo, por ordem cronológica, a 23 minutos saiu Diego Torres, entrou Luca. E a 31, 3 alterações de uma vez só. Saiu Herbert, entrou Kevin, saiu Guilherme Cachoeira, entrou Guilherme Parede e saiu Maranhão, entrou Mirandinha, equipe do técnico Hélio Cizenando. Ituano, Wesley no gol, Lucas Mota, Léo Coutro, Matheus Mancini e Tiaguinho, depois Dalpian. GW, Tássio, depois Vitor Reis, Cauã Richard e Guilherme Xavier, depois Bruno Mezenga, Razera, depois Martin e Neto Berola, depois Alasson Carioca, técnico Mazola Júnior. O árbitro Arthur Moraes Fernandes de Goiás. Cartão amarelo para o Guarani, o Ian Henrique é o terceiro, Carlos Eduardo volante e Nayan, amarelado também, deve ser o terceiro, e o Maurício Antônio zagueiro. Para o Ituano, o Razera, o Neto Berola, o GW, o goleiro Wesley, Tássio, Alasson Carioca e Vitor Reis, no total de 11 cartões amarelos.
Vamos aos gols aqui. 15 do primeiro tempo, GW 1-0 Ituano após escanteio, 42 2-0 Ituano, Neto Berola após escanteio, a 45 Natan Melo de cabeça, frangaço do goleiro. E o terceiro gol do Ituano foi no segundo tempo, a 28, Alasson Carioca. Público 3.949, a renda 79.710. 79.710. Final, Guarani 1, Ituano 3. A ficha técnica no apito final. Já coletiva? Ainda não, já coletiva do Hélio Cizenando. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 6 de jogo, Guarani atacando para o gol do placar. É o Carlos Eduardo, gosta de chutar, hein? Carlos Eduardo gosta de arriscar, hein? E aí o goleiro bateu. Como é que foi, Roger? Bateu roupa? Isso, vai, Roger Williams. Roger Williams. Diego Torres tocou para Ian Henrique, cruzou na boca do gol, passou da cabeça do Maranhão, voltou de fora da grande área. Carlos Eduardo, só mais você, bateu pro gol, bateu roupa o goleiro, mas ela sobra ainda para a equipe do Ituano aqui no goleiro. Depois seguiu, não aconteceu nada. 12 minutos, hein? Diego Torres de longe, de fora da área. O goleiro defendeu, rebatendo. Olha, esse goleiro do Ituano, na entoação do CH, Wesley. Oi, vamos lá, 12 minutos. Diego Torres.
defesa. Ele dá a bola de lado, abrindo para Maurício Antônio. Maurício à sua frente, tocando a bola com o Natan Melo. Natan descolou, bom passe. Diego Torres engatilhou na esquerda, soltou a bomba. Defendeu Wesley. Volta o rebote para o Guarani, cruzamento no segundo pau. Tira como pode, por ali afasta Lucas Mota. 14 minutos, Kaique França. Olha, é um chute de quem? Do Berola, né? Lá no gol do placar, olha aqui, ele coloca para escanteio e foi nesse escanteio que nasceria o primeiro gol do Ituano. Mas vamos à defesa do Kaique França a 14 minutos, começou quente o jogo. Ele tava fazendo segura tá aí, porque molhado, vem os caras, Berola de fora da área, bateu de perna direita, defendeu Kaique França. O Berola chutou de fora da área, bola molhada, o que falou, bebê. Ele fez uma defesaça, botando pra fora, escanteio pro time do Ituaí. Bom, no primeiro tempo, é isso a registrada de defesa. Segundo tempo, 6 minutos, o Cachoeira. Ele tabela com o Maranhão, mas ele chutou, o goleiro tira com os pés. Segundo o Breno Beretta, chutou fraco. Vai, Roger. Cachoeira entrou na área, vai pintar a bola, bateu, Wesley! Entrada forte no 21 do Bugre, ele empate, agora o Wesley salva o que seria o gol de empate, bebê! 13 minutos, estava 2-1 pro Ituano, e aí o Maranhão, cabeça no travessão, e o Roger ele chegou até a gritar gol. Foi um lance rápido, vai, Roger! Meteu na direita, e Nayan levantou na boca do gol, tocou de cabeça, é gol! É gol! Não, ela bate no travessão e quica fora, Maranhão, quase o gol! Um cabeceio sensacional do Maranhão, na trave, no chão. Aqui no meu ângulo eu gritei na empolgação, mas não entrou não, hein, bebê? O nosso narrador, ele estava tão elétrico, tão confiante que o Guarani empataria. 19 minutos, o Rafael cabeceou na trave, no rebote, teve gol, foi impedido. O lance foi assim, vamos lá. De entrada, Diego Torres, perna esquerda, levantou, toque de cabeça, na trave, botou o rebote, é gol, não, na rede, pelo lado de fora, e o juiz estava parando o jogo. Mais um cabeçaço na trave. E mais uma vez o seu narrador ia se empolgando aqui, hein, bebê? Não foi no lado não, quer dizer, foi na rede lado de fora, hein? É isso que eu tenho, né? É que eu aproveitei aqui o quadro das defesas para incluir também essas duas aí na trave, na travessão e na trave. Oi, Gleger, a defesa do jogo. Edu, pra mim, antes dessas duas na trave aí, teve aquela defesa do Wesley, né? Foi o Cachoeira que chutou, não foi isso? No começo do segundo tempo, né? Que ele tabela com o Maranhão? Isso, exatamente. Pra mim, a defesa mais difícil. Pra mim, é essa a defesa do jogo. Lance 7, o goleiro tirando com os pés. Oi, CH! Acompanha o relator. Acompanhando o relator, a defesa foi essa. Cachoeira entrou na área, vai pintar a bola, bateu, Wesley! Entrada forte no 21 do Bugre, ele empate, agora o Wesley salva o que seria o gol de empate, bebê! O passe do Maranhão foi muito bom, na entrada... Já o gabarito, hein? CH e Gleger analisando jogador por jogador, depois a coletiva do Hélio Cizenando aqui, Guarani 1, Ituano 3, público 3.900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito 30 do segundo tempo em Curitiba. Segue Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Oi, Gleger, Guarani 1, Ituano 3, a nota do jogo. 5,5, Edu. CH. O jogo foi bem movimentado, viu? Eu vou dar uma nota 6 pro jogo. Tudo bem que o Guarani perdeu, mas que o jogo foi mexido, foi movimentado, foi, Edu. Você não sabe como é que tá o meu papel aqui. Brincadeira. Como eu anotei, foi um jogo, não parou um minuto esse jogo aí. Vamos lá, ô Gleger, vamos lá. Eu só vou falar o nome, a posição e você respira e diga. Kaique França, a nota dele hoje, por tudo que já fizemos. E foi mal, né, Edu? Foi mal. O bom goleiro Kaique França, hoje não estava numa noite legal. Isso faz parte, acontece, né? Aconteceu inúmeras vezes com esse que vos fala, mas hoje ele foi muito mal. A nota dele hoje é 3,5. E ele é o capitão do time, né? Mas tá com super crédito, Kaique França, um grande goleiro, mas hoje realmente uma tarde muito feliz. CH, como definir a lateral direita? Ian Henrique jogou o primeiro tempo, foi Amaral o terceiro, aí entrou pro segundo tempo Inayan. Você sabe que de 1 ano e meio para cá, 7 jogadores já ocuparam a lateral direita do Guarani. Nesse momento a cotação está mais para quem? Ian Henrique e Inayan, anotas os dois. O Ian tá jogando melhor que o Inayan. O Inayan entrou pessimamente no segundo tempo. Também não entendi porque que o técnico tirou o Ian. Daqui a pouco deve vir a resposta, né? Porque alguém vai perguntar para ele. Mas entre os dois, o Ian tá à frente, que não foi bem. 4 para o Ian e sem nota o Inayan, que realmente foi um desastre. Só não foi mais ruim do que foi o Kaique França do jogo. Dupla de zaga, Rafael Rodrigues e Maurício Antônio. Gleger, vamos lá. A zaga hoje com problema, bolas aéreas, muito problema. Aliás, no primeiro gol do Ituano, Maurício Antônio estava na marcação do GW e o Kaique França também não saiu, né? Essas e outras aí, e o Maurício Antônio quase fez um gol no final do primeiro, quase que ele empatou. Tava 2-1 Ituano, quase que ele empatou uma cabeçada que raspou. Vamos lá, Gleger, Rafael Rodrigues e Maurício Antônio. Hoje não foram bem não, viu, Edu? Não foram bem não gostei. Nota 4,5 pros dois. A dupla de zaga, o CH? Não foram bem não. Eu gostei... Não, os dois foram mal, Edu. 3,5 para os dois. Eu vi, viu, Gleger, um ouvinte reclamando do Emerson Barbosa hoje, né? Mas também, olha, na lateral esquerda, agora não tem outro, né? O Emerson Barbosa é o titular desde o ano passado. Um dos que mais tem número de jogos com a camisa do Guarani, porque o elenco alterna toda hora, muita gente que chega, muita gente que vai, ninguém se firma, né? Emerson Barbosa jogou o tempo todo retornando ao time, aliás. Diga.
Mas eu também achei que ele não foi bem, mas pelo lado dele, ele não teve nenhum tipo de comprometimento. Mas ele poderia ter sido melhor. Nota 4,5. Emerson Barbosa, CH. Eu não tô pensando, não. É que o mouse aqui tá me dando um show hoje. Ô, Edu, eu não acho que ele comprometeu, mas ele tem que ser mais efetivo e mais assertivo, principalmente nos cruzamentos. 4,5 para ele. Vamos na dupla aqui, Gleger. Natan Melo e Carlos Eduardo, a dupla de volantes. Natan Melo fez o gol, tudo bem que foi um frangaço do goleiro, mas fez a parte dele. O Carlos Eduardo já começou logo a 6 minutos chutando de fora da área. Gosta muito de chutar o Carlos Eduardo. Mas como é que ele foi hoje? Se ele foi vertical, na marcação, muitas faltas. No segundo tempo caiu. Vamos lá, dupla de volantes. Andaram junto com o time, Edu. Não gostei também. Até mesmo o Natan, sou fã do futebol do Natan. Hoje, apesar do gol, né? Ele teve erros infantis ali, a transição estava muito lenta. Mas o campo estava encharcado. Beleza, mas tem que jogar, meu amigo, né? Senão, se for assim, quando chover não vai ter jogo. Então, pra mim não foram bem nenhum dos dois. 4,5 pros dois. CH, Natan Melo e Carlos Eduardo. O gramado prejudicou, mas não tem desculpa, não. Hoje eles não foram bem. O meio campo do Guarani não luziu, né? Precisava ter controlado mais o jogo. Na recomposição, o time teve muito problema quando perdia a bola. Dos dois volantes, principalmente, para proteger um pouco a zaga. Então, os dois, 4,5 também para mim. Eu sigo com você, CH. Diego Torres, hoje com a 10, porque o João Paulo estava suspenso. Foi até 23 o segundo tempo, depois entrou o Luca no seu lugar. O Diego Torres, ele teve uma chance a 30 do primeiro tempo, uma sobra dentro da área, chutou por cima. Como é que ele foi? Distribuiu o jogo, tentou dar lançamento, recompôs, tentou dar ritmo aí no segundo tempo, aí no meio de campo do Guarani, CH? Ele tentou, Edu, mas a falta de ritmo de jogo dele, né? Ele cansou no segundo tempo e era absolutamente previsível que isso poderia acontecer. Ele leva 4,5 também. Eu acho que ele tem que ganhar mais outras oportunidades para ganhar mais ritmo de jogo. E você, Gleger, Diego Torres? Não gostei. Nota 4. Eu vou fazer o seguinte. O ataque, eu vou de forma... Fala aqui do Guilherme Cachoeira, tá? De forma individual. O Cachoeira, ele... É o tal negócio. Eu acho que quando ele vai concluir que é o problema. Ele é baixinho, danado, ele teve chance. Teve, no primeiro tempo, a 43, antes do Guarani marcar o seu gol, ele entrou dentro da área, sem ângulo, quase que marcou. Teve um lance antes, que ele dentro da área entrou, ele deu um chapéu... Ele cruzou, mas o Herbert não estava bem posicionado, ou o passe dele não foi legal. A 6 do segundo tempo, o Cachoeira tabelou com o Maranhão, chutou, o goleiro tirou com os pés. É danadinho o Cachoeira. CH, Guilherme Cachoeira, saiu a 31 para a entrada do Guilherme Parede. Como é que ele é, do danadinho? É danadinho, espertinho, ele tem um problema na finalização que amanhã o Batista vai explicar no Esporte em Debate. Muito obrigado pela explicação. Ele tentou, Edu. Fica no mesmo nível que o Diego Torres, 4,5. Cachoeira com ataques epiléticos. A nota dele, Gleger. Hoje eu também não gostei muito, não. 4,5. E agora sim. Vocês ficam o Herbert e o Maranhão. Maranhão cabeçou uma na trave. Herbert fez o cruzamento aí pro Natan Melo fazer o gol de cabeça. CH, Herbert e Maranhão. Olha, Edu, os dois tentaram pra caramba, mas ficam no mesmo nível do restante aí de que efetivamente a gente acabou não gostando. 4,5 para os dois, Edu. O ouvinte está, nesse momento, sentindo uma certa dificuldade, os nossos analistas, porque ao ser perguntado o nome, primeiro tem a respiração. Tá difícil analisar. CH, o Gleger, Herbert e Maranhão. Olha lá. Sim. O Maranhão foi muito mal, né? Maranhão 3,5 e o Herbert foi mal no jogo passado, deu uma melhorada hoje, mas também não foi tão bem. 4,5. Vamos lá, num bloco só. Aqueles que entraram, algo a acrescentar. E Nayan foi o que mais jogou, entrou pro segundo tempo no lugar do Ian Henrique.
Olha, ele fez 3, né? 31 no segundo tempo, o Kevin entrou o Paredes, entrou a Mirandinha, né? Jogaram pouco, o Lucas entrou antes a 23 no lugar do Diego Torres, hein? Se não, CH, emendando com o Hélio Cizenando por aquilo que ele armou, o que ele escalou já era o esperado, colocou o Diego Torres no lugar do João Paulo suspenso, não mexeu na lateral direita, mexeu no intervalo, né? Volante, é isso mesmo que ele tinha, porque o William Farias também está comparando o joelho. Na frente, ele acha que o Maranhão é titular, não adianta. Ebert, Cachoeira, aquilo que já prevíamos, né? E aquilo que ele alterou. Vamos lá, os que entraram e Hélio Cizenando. De 2 mexidas eu não gostei. Da lateral direita, ter tirado o Ian do jogo e ter colocado o Luca por dentro. Ele poderia ter aproveitado por dentro o Cachoeira e colocado do lado direito, na ponta direita, o Parede. Mas não foi por isso que o time dele perdeu. O time dele perdeu porque aconteceram erros imperdoáveis de maneira individual. Eu estou falando do Kaique França e dos 2 zagueiros. Ele vai levar uma nota 5, Edu, né? Pode trabalhar melhor, mas o time dele teve momentos onde a gente tinha certeza, tanto eu como o Gleger, que o Guarani empataria o jogo. E acabou tomando o 3º gol. Pro Hélio, nota 5, Edu. E ele está na lista de Carlos Ancelotti, hein? Ele está na lista do Carlos Ancelotti. Pedro empata pro Flamengo. 38 segundo tempo lá em Curitiba. Atlético 1, Flamengo também 1. Qual que é a diferença agora, hein? Palmeiras tem 35, Flamengo tem 31. Diferença de 4 pontos e o Flamengo vai ficar com um jogo a menos. Muito bem, um abraço, viu, CH? Boa semana, boa convocação. Aliás, 2 observações importantíssimas. O Gleger já fez, né? Eu que analiso mais os seus penteados, tá muito bom. E eu adorei o fone de ouvido do Gleger. Parece um astronauta. Boa noite. Sensacional, né? É a inovação, é a modernidade. Boa noite, CH. Entendi, boa noite. Grande CH. 1-1 então, Atlético e Flamengo. O Gleger, então, os que entraram, você quer acrescentar alguma coisa? E o Hélio Cizenando, já vai falar o Hélio Cizenando, a Curitiba do Hélio Cizenando, a nota dele, Gleger. Eu só queria acrescentar uma coisa do que é importante, e assim, eu questionei muito, né, e agora a gente percebe o porquê que isso está acontecendo, que é a não titularidade do Mirandinha. Cara, ele entra, ele já acho que o 3º jogo seguido que ele entra no jogo, ele não faz absolutamente nada. Ah, mas já entra no meio pro fim. Tá entrando no meio pro fim. Cara, eu não sei o que aconteceu com o Mirandinha. Jogador importantíssimo, bom jogador. E olha, todas as vezes que ele entra, né, deve ser assim nos treinamentos também, uma má vontade danada. Não sei o que aconteceu com o Mirandinha, tá? Bom, enfim, os outros sem comentário. Agora, o Hélio Cizenando, Edu, o Guarani não fez um mau jogo, né? É duro, você erra do jeito que errou, entrega de bandeja pro seu adversário, né? Como entregou o Guarani, e aí não dá pra ficar botando na conta do treinador. O CH disse isso e é verdade. Então, assim, pra mim, eu acho que a escalação, eu, por exemplo, no lugar do Diego Torres, eu teria escalado o Cauã Jesus. As características hoje pedia um jogador como o Cauã, né? Mas ele preferiu o Diego Torres, foi mal. Então, assim, ele que treina o time, né? A gente percebe pro Maranhão. Uma jogada de triangulação num jogador que é a referência e ele tem essa característica de jogar de costas, né? Então alguns detalhes, né, para esse jogo, mas enfim, acho que o Hélio, num contexto geral, não teve culpa no resultado. E hoje ele fica isento da minha crítica. Então, a nota do Hélio hoje é 5, Edu. Até amanhã com a Ponte Londrina. O Gleger, um abraço, hein? Se Deus quiser, um abraço. Eu estarei com esse fone, que é no Modernidade, que foi minha filha que comprou. Você gostou, Edu? Dá uma olhada aí. Adorei. Nossa senhora. Ele realmente é muito discreto. Você sabe uma coisa que é legal? Ele, olha, parece que eu tô dentro do estúdio. É bem legal. É bem discreto. Um abraço, Edu. Boa noite. Não dava nem pra perceber que você estava de fone. Muito legal. Um abraço. Valeu. O Lucas aqui tem um igualzinho, sensacional. Olha, Guarani é 6º colocado com 12 pontos. Guarani 1, Ituano 3. Agora vamos à coletiva. A coletiva do Hélio Cizenando. Agora hoje tá ligado, hein? Tudo bem, professor? Boa noite. Israel Moreira, Rádio Central.
Claro que a primeira pergunta sempre é para você falar do jogo, da derrota, né? Eu queria também te ouvir sobre sua primeira derrota no comando do Guarani, mas destacar um pouco as alterações, que eu acho que foi onde a torcida do Guarani questionou um pouco mais, principalmente a saída do Diego, que era o seu único jogador de meio campo articulador, para colocar o Luca. Então, se pudesse falar da partida em si, dessa derrota, e na sequência a alteração do Diego pelo Luca, do porquê da escolha. Boa noite. Acho que tivemos um volume bom de jogo, criamos algumas oportunidades, né? Tivemos erros individuais ali que faz parte, quando o coletivo não funciona, sobra para o individual, mas temos que corrigir isso. Mas num jogo onde nós criamos bastante, tivemos chances claras, né? Em relação ao Diego, precisava mexer, né? Precisava botar mais um 9 ali, que ele estava com três jogadores ali, a gente sempre espera o melhor, né? E era mais isso, colocar 2 9s ali. Pensei até antes botar o Luca e o Kevin, vamos ter 3 9, mas tem que pensar bem. Mas acho que em termos de jogar assim, né? Acho que nós tivemos grande chance, criamos bastante coisa boa ali também. Tem que tirar o proveito de coisas boas e corrigir os erros que tivemos ali, coisas que não vinha acontecendo, alguns erros que não vinha acontecendo, aconteceu. Agora é trabalhar, corrigir, e sempre quando chegar na frente, acho que tem que matar, né? Hoje, a bola na trave do Rafael, do Maranhão, Cachoeira. Então, acho que teve bastante oportunidade ali que, como o Maringá entrou, e hoje acabou não dando certo. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Em relação ao Jonathan Costa, você perdeu o atleta. Queria saber, você sabia desse problema dele durante a semana ou foi algo de surpresa, assim, que atrapalhou um pouco esse planejamento seu, em virtude também dos 2 gols, né, de jogo aéreo, principalmente no primeiro tempo do Ituano? Você sabia, deu tempo de você trabalhar com o Rafael e o Maurício Antônio, ou você foi pego de surpresa essa lesão do Jonathan? Obrigado. Nós ficamos na expectativa, né, na quinta-feira, na quarta-feira, soubemos, esperávamos ele na sexta, né? E na sexta ficamos sabendo que não teria condições, né? Mas aí tem outro atleta ali, tem que trabalhar outro atleta, dar oportunidade para ele. O Rafael já fez grandes jogos aqui, então eu acho que fez um bom jogo, mas não é determinante para os gols que nós tomamos falar que foi uma falha da zaga ali. Ali foi uma falha de posicionamento, só quem está no dia a dia ali sabe o que aconteceu principalmente no primeiro gol ali. Ô Hélio, boa noite, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. É claro que a torcida não vai gostar de perder, mas isso vai acontecer mais vezes durante a Série C, porque não tem nenhum time imbatível. Mas o quanto que te preocupa, vocês começaram o jogo como a melhor defesa do campeonato, né? E hoje tomar 3 gols, infelizmente o Kaique, que é um dos melhores do time, acabou falhando, né? E eu queria que você falasse também sobre o posicionamento. Hoje deu para notar, eu pelo menos notei, o Maranhão saindo mais da área, o próprio Luca fazendo aquela função ali como armador e saindo mais da área, o Kevin saindo mais da área para buscar jogo. É algo que você tem trabalhado, que os 3 saíam um pouco mais da área para não ficarem presos lá na frente? Porque estava entrando esse passe direto para os 9. Nós trabalhamos isso, né, para eles virem fazer um pivô. Como o Torres não é aquele meia que fica muito ali, ele fica mais lado para receber, então estava tendo essas oportunidades de 9 e meia, né, de 9 para o outro extremo. Então teve muitas oportunidades, e eles gostam de sair também, né, mas tinha bastante passe, condições de fazer esse passe ali. Mas é uma coisa que eles trabalham, a gente trabalha com eles, aí tem que controlar bem a bola, às vezes não estava controlando, campo muito molhado, às vezes estava perdendo a bola, mas a maioria foi, nós pedimos mesmo, dar esse passo, às vezes o lateral para o 9, o volante para o 9, porque se o pivô funcionar ali, acaba dando certo. Estava muito aberto o Ituano ali por dentro, então às vezes esse passe entrava direto para eles ali. Erramos, né? Assim, se você falar o jogo em si, teve um contra-ataque que nós tomamos, mas porque nós estávamos lá em cima, e os 2 jogos, e as 2 bolas paradas, é um erro coletivo ali. Não posso falar foi erro do Kaique, foi erro daquele. Para mim é coletivo e é um erro do Hélio. Para mim é um erro do Hélio, o Hélio que errou ali. Hélio, tudo bom? Boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. A dupla de volantes vem sendo destaque no Guarani, né? Vinha sendo o Natan Melo e o Carlos Eduardo, deu muito certo lá na goleada sobre o Maringá. Só que o Carlos Eduardo já vem com 3 jogos atuando 90 minutos seguidos. O Natan Melo também voltando de lesão, saiu no finalzinho lá contra o Maringá.
Você acredita que talvez usar uma alteração no jogo de hoje para um dos dois ali, que eles mostraram um desgaste, Natan Melo erra no terceiro gol, inclusive, pudesse ter dado uma oxigenada maior no time? Ele estava com 3 homens no meio campo, né? Acabou tirando o Guilherme Xavier, trazendo o Martin ali, ficaram com 3 volantes. E eu botei mais um 9 para ganhar ali. E eu não precisava... O Natan e o Carlos estavam bem, e o Carlos tem uma bola parada muito boa, então por isso que eu acabei não mexendo. O Carlos treina em alta, direto, o jogo passado ele correu quase 12 km, estava bem. O Natan também, apesar de às vezes não sprintar, estava bem, estava ganhando todas as primeiras bolas, então não achei necessidade de trocar não. Hélio, boa noite, Diego Alves da IPTV. Você já falou brevemente sobre algumas situações do jogo, né? Algumas situações de erro coletivo, como você mesmo citou nos lances de escanteio, e também da alta produtividade em termos de chances, né, que o ataque criou. O que você lamenta mais hoje, assim, o que aconteceu defensivamente ou as bolas que passaram por perto, que bateram na trave? O que você, como treinador, sai mais chateado desse jogo, assim, do que rolou? Falar para você que os 2 gols de bola parada, porque é muito nas minhas costas ali, eu me cobro muito em relação a isso, de corrigir isso, né? E vamos corrigir para não acontecer, não vinha acontecendo, vamos melhorar isso aí, porque ou perdeu o gol ali ou não, às vezes tem um goleiro, tem um zagueiro que tirou, né? Tem a trave, a gente não tem o que fazer contra a trave, mas o erro da bola parada, esse erro coletivo nós precisamos melhorar muito, porque muitas equipes usam a bola parada, hoje 2 bolas paradas matou o jogo. Então, se nós não tivéssemos tomado errado nas bolas paradas, né, o coletivo nosso, acho que nós teríamos, o jogo seria uma outra história. Aí a coletiva do Hélio Cizenando, deixa só rapidamente aqui as séries A, B e C, começando com a C. Nós tivemos então ontem Ipiranga 1, Maranhão 4, Santa Cruz 2, Volta Redonda 0. O primeiro gol do Santa Cruz foi do Pedro Favela. Ainda ontem, Floresta 3, Amazonas 2 e Figueirense 0, Itabaiana 1. Itabaiana do Marcelo Chamusca. O gol do Itabaiana foi de Everton Canela. Hoje, Ferroviária 1, Brusque 0, Caxias 2, Paysandu 0, Anápolis 1, Barra 1 e Guarani 1, Ituano 3. Amanhã tem Confiança e Maranhão, Botafogo da Paraíba e Inter de Limeira. Olha, perderam a invencibilidade os 3, Brusque, Paysandu e Guarani. Não tem mais nenhum invicto na C. Guarani é 6º colocado com 12. O que chama atenção é que um é vizinho do outro, né? É diferença de 1 ponto. Paysandu e Brusque, 14 lideram. Depois Amazonas e Ituano tem 13. Maringá e Guarani, 12. O Floresta também tem 12. O 8º Caxias com 11. São 8 que vão se classificar depois de turno único, né? O Santa Cruz, 9º colocado com 10. Ipiranga tem 10. Maranhão tem 10. Barra tem 10 e assim vai. Só um detalhe, amanhã eu disse que tem Confiança e Maranhão. Se o Maranhão ganhar, Maranhão ele tem 10 pontos. Se ele ganhar, vai a 13. Ele vai ultrapassar o Guarani. Então vai ultrapassar também o Maringá. Ele vai terminar em 4º lugar aí o Maranhão. Que coisa, hein? Botafogo da Paraíba, Inter de Limeira. Deixa eu dar uma... Inter de Limeira tem 8, né? 8, 9, 10, 11. Se a Inter vencer o Botafogo da Paraíba, chega a 11... Iguala-se, não, o Guarani já tem 12, né? E o Botafogo da Paraíba tem 6, pode chegar a 9. Aliás, o Botafogo da Paraíba do Marcelo Fernandes, técnico era daqui da Ponte. Ele vai ser o 3º jogo dele. Até agora 2 derrotas fora de casa, comandando o Botafogo da Paraíba. Perdeu do Paysandu 4-2 em Belém e perdeu 3-1 para o Maranhão, lá em São Luís. Olha, na Série B, deixa eu ver aqui, a Série B, deixa eu ver a situação da Ponte aqui. Nós tivemos, no final de semana... A Série B tem uma partida rolando, Sport 0, CRB 1. Vamos lá, para a Série B, a situação nesse momento, nós tivemos ontem, São Bernardo 1, América Mineiro também 1. América Mineiro está lá embaixo, olha que estava ganhando. Operário, que jogo, hein? Operário 2, Náutico meia dúzia. Inacreditável, lá em Ponta Grossa. 8 gols. Nossa, Hélio dos Anjos foi a loucura. Operário 2, Náutico meia dúzia. Goiás 1, Botafogo 0, Botafogo de Ribeirão Preto. E Cuiabá 0, no Brasantino 0. Hoje, Atlético 1, Juventude também 1. Vila Nova 2, Avaí 0. Criciúma 1, Atlético de Goiás também 1. Ceará de virada 2, Fortaleza 1. E repita em andamento, Sport 0,
CRB 1, lá em Recife. Olha, a Ponte é zona de rebaixamento, é 18ª com 7. A Ponte fecha a rodada amanhã contra o Londrina, 19 horas, Majestoso. Leandro Borges vai narrar aqui. A Ponte, se vencer de 7, vai para 10. E ela vai ultrapassar o Botafogo, que tem 9. Ela iguala a Cuiabá e Avaí, mas ganha no número de vitórias. Então, se a Ponte vencer, ultrapassa Botafogo, Cuiabá e Avaí, ela termina em 15º lugar, em caso de vitória amanhã contra o Londrina. Deixa eu dar uma olhada aqui no Brasileirão, os jogos de ontem. Nós tivemos Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, lá na Arena MRV. Inter de Porto Alegre 4, Vasco 1. Fluminense 2, São Paulo 1 e Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. Hoje pela manhã, Neoquímica começou 11 horas, Santos 0, Curitiba 3, os 3 gols no primeiro tempo, um público de 45.300. Tivemos no Engenhão, Botafogo 3, Corinthians 1, os 3 gols de Arthur Cabral, que hoje vai pedir a música. Em Salvador, Bahia 1, Grêmio também 1. Em Chapecó, Chapecoense 2, Remo 3, mal a Chapecoense. E o Remo, com essa vitória, continua no Z4. E o Atlético e o Flamengo terminou 1-1, deixa eu ver aqui, terminou 1-1. 1-1, o Pedro empatou a 38 segundo tempo. O Mendonça marcou no início do jogo e Pedro empatou aos 38, 1-1, Atlético Paranaense e Flamengo. Agora, a diferença é de 4 pontos, né? O Palmeiras tem 35, o Flamengo tem 31, só que o Flamengo tem um jogo a menos, aquele jogo contra o Mirassol, que vai ser realizado só depois da Copa. Tá? Em terceiro, Fluminense com 30, em quarto, São Paulo com 24, em quinto, o Atlético Paranaense com 24. O Bragantino é o sexto colocado com 23. Deixa eu ver aqui, outra posição aqui dos paulistas, deixa eu ver aqui, olha, o Santos é o primeiro fora da zona, com 18. E o primeiro na zona é o Corinthians, com 18, só que o Santos ganha do critério aí, gols pró, tá? O Remo tá com 15, o Mirassol tá com 13 e a Chapecoense 9 pontos. Tá aí, portanto, a situação das séries A, B e C. E final do apito final, Guarani 1, Ituano 3, Roger Williams narrou e CH e Gregory comentaram, Breno Beretta nas reportagens, público 3.949. A nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi, obrigado Elton, aqui na mesa, grande Elton Grimaldi, Lucas Pessoa no YouTube, grande Luquinha, palmeirense, não gostou do empate do Flamengo, e Gilberto Sufi lá no Brinco de Ouro, hein? Amanhã, Esporte em Debate, 17 horas, e toda a cobertura da convocação da Seleção Brasileira e os detalhes de Ponte Guarani. E depois o Leandro Borges vai narrar aqui Ponte e Londrina. Amanhã, 11h30, antes porém, tem um Na Área aqui na Rádio Bandeirantes. E depois na TV Bandeirantes, ao meio-dia 1, os donos da bola com Batista e grande equipe. E amanhã é aniversário do Tigrão. Grande Tigrão, Valdemir Gomes, de Tiger Man, diria Batista, fazendo aniversário. É o Tigrão de forma antecipada. Um grande abraço, muita saúde para ele e toda a família. Esse excepcional profissional e comentarista, Mestre Tigrão. Muita luz no seu caminho, grande amigo, irmão, Mestre Tigrão pela ponta esquerda, tá bom? Então amanhã, meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. Amanhã eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.